E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais um vídeo da novel de The Next Prince, parte 3 e penúltima parte dessa novel, então deixa rolar. Recapitulando o que aconteceu com vocês na parte 2, gente, Kanin e Karan chegaram em Malai. O Kanin tá tendo dificuldades aí de se adaptar à sua nova vida na realeza, né? E o Karan acabou se afastando dele por não conseguir lidar com seus próprios sentimentos. No entanto, o Kanin sempre estava tentando puxar o Karan de volta. Enquanto isso, o jogo político de Malai vai ficando cada vez mais acirrado à medida que a competição para definir quem é o próximo rei se aproxima. Nosso ponto de partida é dentro do quarto do Karan, onde ele vê notícias ali sobre Kanin, já que já foi anunciado para o mundo inteiro que a família Yatsá agora tem um herdeiro, né? E ele também vê o Pau, o melhor amigo de Kanin, dando entrevistas ali para os repórteres. Toda vez que o Karan vê o rosto fofo do Kanin ali na televisão, seu coração erra uma batida, né? E aqui ele recebe uma ligação que informam para ele o resultado da autópsia daquele criminoso que tentou sequestrar o Kanin, gente. Ele usou cianeto de potássio para encerrar sua própria respiração, gente. Ele é como se fosse um kamikaze. Karan então manda o seu pessoal ali investigar mais sobre o cianeto de potássio e onde em Emalai ele é produzido. De volta ao palácio, gente, a Ivy foi muito amigável com o Kanin. O Ramil, com aquele seu senso de superior, mal olha para o Kanin. A Ivy cumprimenta o Kanin aqui educadamente e o Ramil volta a ter etiqueta aqui. Então ele também cumprimenta o Kanin, né? Os dois apertam as mãos ali. Só que a gente sabe como que é o Ramil, né? Então ele pergunta para o Kanin se ele é realmente o herdeiro da família Yatsá. O Kanin, gente, que tem aquela personalidade debochada que eu adoro, simplesmente responde que ele não tem certeza, ele só faz o que manda. O Ramil então olha para ele nervoso, os dois começam a se provocar aqui. O rei então chama eles, gente, e o Ramil entra na frente do Kanin ali, lhe dando um olhar feroz e sombrio, como se ele estivesse dizendo: eu vou ser o seu pior pesadelo, se prepare e que a rivalidade entre os dois comece. Falando agora um pouquinho do Karan, que não para de pensar no Kanin, ele está tentando afastar esses pensamentos que causam agitação em sua mente e seu coração, voltando a focar em seu objetivo principal. Hoje ele tinha que fazer outra visita ao Palácio Real, depois de quase uma semana evitando entrar aqui. Agarrando seu último trabalho artístico, que era a principal razão de sua aparição aqui, ele respirou fundo discretamente antes de sutilmente se aproximar. Tudo aquilo começou com as observações do rei após tomar enxada a última vez. Ele recebeu a ordem de trazer uma nova pintura para substituir a antiga que decorava a sala. Não esperava te ver aqui. Petai Ranwin, associado próximo do príncipe Ramil, ou companheiro devoto, tá, gente? Tem vários nomes aí, eu vou chamar de companheiro devoto mesmo. O cumprimentou assim que Karan pisou no salão de recepção. Karan olhou em volta procurando por outros, mas descobriu que era apenas a pessoa que acabava de falar com ele. Somos apenas nós aqui, se sente. A voz suave de Petai parecia saber os pensamentos de Karan, enquanto se sentava elegantemente no lado oposto. Indo com o jovem príncipe Ramil, certo? Até mesmo Petai sabia que era tudo uma estratégia, fazendo o filho único do ministro de defesa cair na risada. O dono de olhos afiados e penetrantes lançou um longo olhar à conversa antes de responder calmamente. Jovem príncipe Ramil, jovem princesa Eve e jovem príncipe Kanin estão em um salão de reunião com o rei soberano. A resposta que não correspondia à sua pergunta não surpreendeu Karan, tanto quanto o nome de alguém citado. Seus olhos afiados se apertaram apenas por um milésimo de segundo, não o suficiente para que alguém notasse, se não fosse Petai a pessoa diante dele agora. Esse jovem era perspicaz e inteligente quando se tratava de falar. Se não fosse cuidadoso, alguém poderia ser facilmente enganado ao ponto de revelar o que estava em seu coração. Karan acreditava que seu relacionamento com Petai era definido como conhecidos que tinham uma boa relação, onde eles ajudavam um ao outro nas conversas, mas não com frequência. Eles não eram o tipo aberto a revelar sua posição ou status para o outro, o que não afetava a boa relação que possuíam. A pintura é o Jardim de Éden, certo? Ele foi convidado a retomar o diálogo, então sua consciência retornou ao seu corpo, permitindo prestar atenção. O jardim era proibido. É bonito. Ver me faz sentir que humanos e a ganância são inseparáveis. Um sorriso tomou forma no rosto do outro, convidando-o a olhar. Karan pensou que Petai estava simplesmente tentando prolongar a conversa, mas sabia em seu subconsciente que as intenções não eram puras. Jardim de Éden, Karan não queria pensar sobre o motivo que trouxe essa pintura à vida. Não é ganância, humanos e desejos são coisas inerentes que se pertencem. A conversa fluiu suavemente, evitando qualquer conflito. Karan tentou agir com normalidade, mas ele estava ciente que seu olhar não encontrou o rosto da outra pessoa com frequência. Ele olhava para o corredor, como se procurando por alguém, antes de rapidamente mudar o foco de volta devido a uma frase. Palavras de Petai que eram como uma agulha atingiram seu coração, trazendo sua concentração de volta à conversa. Humanos e desejos são coisas que pertencem juntos, como sofrimento e amor, não é mesmo?
Karan não tinha certeza se Petai havia notado algo nele, porque o outro era inteligente. Sua intuição o alertou para ser cauteloso. Ele tinha que fazer alguma coisa para afastar a conversa do tópico atual. Alguns humanos se tornam viciados no sofrimento. O rosto da pessoa mais velha retornou à calma e seu olhar se voltou para a figura esguia. Petai era difícil de ler, parecendo uma pessoa sem vulnerabilidades no exterior, nunca faltando, fraquejando, como se fosse perfeito da cabeça aos pés. Mas Karan conhecia Petai de uma perspectiva que outros nunca conheceram. Algumas pessoas sabem que o amor pode trazer sofrimento, mas eles ainda se seguram a isso, não é verdade? Não é da minha expertise. Petai respondeu em inglês, demonstrando aborrecimento no olhar, provocando um fraco sorriso na pessoa mais velha. Petai não gosta de ser provocado sobre o amor. Não é diferente dele não ser interessado nesse assunto. Ambos permaneceram em silêncio, permitindo a quietude ser a mediadora, enquanto vários minutos se passavam antes de Karan trazer um novo tópico de conversa. Tem algo incomodando? Podia ser chamado de incômodo. Não era inteiramente incorreto. Petai frequentemente vinha até ele, usando a arte como uma distração terapêutica do estresse da vida, e por causa disso, aos olhos de Karan, a outra parte parecia como um pequeno discípulo, algumas vezes vulnerável, algumas vezes falho, como qualquer humano comum deveria ser. Sem meu professor de artes por perto, eu não sei a quem recorrer. Agora estou de volta à escola. Morpheus o dará boas-vindas. Faça disso uma realidade. Não desapareça sem deixar os rastros novamente. Um pequeno traço de culpa apareceu em sua expressão, parecendo composto e impassível, fazendo Petai de alguma forma parecer desanimado. No entanto, Karan sabia que era apenas um escudo. De fato, se não fosse pelas posições de cada família, eles talvez poderiam ser mais próximos que isso. Envie uma mensagem com antecedência se você quiser vir. Se estiver estressado e precisar ventilar, você pode vir e eu irei ajudar. Mas se você... Petai, a conversa abruptamente se encerrou quando alguém entrou no salão de recepção sem considerar a etiqueta. Karan se ergueu do sofá, sem ter que se virar e olhar diretamente. Ele sabia quem era. Se não fosse alguém de patente mais alta que a deles, não seria possível se intrometer a esse assunto. Respeitosamente baixou a cabeça em respeito a um membro da família Puxum, mostrando grande reverência. Ramil os encarou relutantemente. Se ele tivesse que adivinhar, ele imaginava que o jovem ouviu a última frase e por essa razão não parecia muito satisfeito. Petai não teve a oportunidade de se despedir ou conversar mais com Karan. O jovem caminhou para fora da recepção quietamente, deixando a fria xícara de chá para trás. A expressão de Ramil no momento era indeterminada para Petai. O jovem caminhou em silêncio pelo corredor do Palácio Real, seguindo as largas costas de alguém que estava em sua linha de visão. Ainda que a pessoa que o seguia fosse alguém que era seu constante seguidor, a atmosfera estava cada vez mais tensa. Até que Ramil sinalizou para que os outros se afastassem e se virou para encarar quem o seguia. Foi quando Petai teve um vislumbre do olhar desapontado nos olhos do outro. Sobre o que vocês estavam falando? Como descendente de uma família nobre, ele abaixou a voz e perguntou. O corredor estava vazio, mas Ramil permaneceu vigilante, como havia sido ensinado pelo pai, Hatshata. Assuntos gerais, Petai respondeu verdadeiramente, sem interesse em ser persuasivo. No entanto, o franzir na testa do outro indicava que o ouvinte não estava satisfeito com a resposta. Encontrar um jeito de aliviar o estresse é algo chamado de assunto geral? Alteza, nós apenas falamos sobre arte. A explicação de Petai ainda não estava completa, quando o jovem nobre usou a força para puxá-lo para mais perto. Karan pertence à família Tsa, nossos inimigos. Se você não quer se queimar, fique longe dele. Quantas vezes eu preciso falar sobre as suas responsabilidades, relembrando a quem você pertence e quais são seus deveres? As velhas palavras que Petai se lembrava vieram à sua mente. Ele secretamente respirou fundo antes de tentar se soltar do aperto. No entanto, a pessoa mais alta não permitiu. Finalmente, com menos poder, ele recorreu a não resistir. Sim, parar de fisicamente resistir e responder verbalmente ao invés disso. Teza, eu lembro quais são meus deveres, mas não há regras escritas que proíbam que se aprenda a arte, certo? Jovem príncipe Ramil. O Petai esfregando ciúmes na cara do Ramil, gente, maravilhoso. Pra mim, o Petai é um dos personagens mais interessantes desse livro. E aí, gente, o cara entrega a pintura do Jardim de Éden que ele fez ali para a sua Alteza, e o cara fala que se o rei soberano está feliz, ele também está. E aí, na hora que ele tá ali no corredor, gente, o caninha aparece do nada e surpreende ele. No entanto, o Karan apenas o cumprimenta de uma forma submissa. Nos últimos dias, Kanin pensou que poderia gradualmente se acostumar à presença de muitas pessoas que constantemente demonstravam respeito a ele, mas quando se tratava de Karan, seus sentimentos cresciam ainda mais em oposição, internamente. Há algo que Sua Alteza precisa que eu faça, Kanin não está familiarizado. Ele não está disposto a se familiarizar com essa postura imponente, de se distanciar para encarar. O que ele pensava ficou claro, Karan está intencionalmente o tratando como um estranho. Não há reflexão a ser feita a esse respeito, Kanin não tem ideia de como ele está agora, mas a julgar pelo som, somente ele parece ensaiado. Não? Vai ser assim? Nós vamos ser assim agora? O cara responde de uma forma cordial, faz uma reverência e vai embora. E dói no Kanin, né, gente? Vai ser a segunda semana que eles vão ficar longe um do outro.
Lá no palácio da família Puxum, o Ratchata manda seu principal funcionário garantir por meios legais ou ilegais a vitória do Ramil na competição. Só que ele não deixa o Ramil saber disso, né? Quando o Ramil entra no escritório do pai dele, ele comenta que durante a competição os competidores têm passe livre para entrar no palácio real. Ratchata então fala para o Ramil de um jeito firme e sério que a competição é a coisa mais importante da vida dele agora, que ele não pode falhar. Ele coloca uma pressão enorme sobre o Ramil, que apenas fica em silêncio. Voltando ao Canin, gente, ele tá ali no jardim perdido em pensamentos e é quando o Tarim aparece. Tarim então pede desculpas por não saber da existência do Canin e consequentemente não ter criado ele. Canin vê vulnerabilidade nos olhos do seu pai biológico, misturados com um senso de tristeza e preocupação. Não é sua culpa, eu não o culpo, ok? Eu admito que levou um tempo para eu aceitar quando eu soube sobre meus status pela primeira vez. Eu não podia entender e pensava que essa competição era ridícula. Bem, eu costumava pensar que não tinha nada a ver comigo, mas eu mudei de pensamento depois do jantar daquela noite. Era a primeira noite que Canin pisou em Emalai. A história do rei soberano sobre os esforços de Tantanai, combinado com alguns comportamentos arriscados de alguns indivíduos, o fez hesitar em não reconhecer os esforços feitos por ele. No final, ele teve que terminar preso aqui, sozinho, verdadeiramente, não restava ninguém. E ainda assim, aquele homem podia ser tão cruel, aquele homem eu nem mesmo chamaria pelo nome, não irei. Canin, a pessoa que esteve evitando pensar em alguém por quase uma semana, era um jovem rebelde, mas no fim ele foi derrotado porque ele guardou as palavras do outro, profundamente antes de se expressar através de palavras. Gente, ele está se referindo ao Karan, né? Eu já dei minha palavra de que iria competir. Eu tenho que manter minha promessa. O jovem baixou o olhar, fazendo o Tarim de alguma forma entender a situação. Sobre a competição, se você não se sente bem, então vocês dois estão aqui juntos, pai e filho? Sobre o que vocês estão falando? O que Tarim queria dizer foi engolido quando o rei soberano se inseriu na conversa. Um homem mais velho, de coração gentil. Em sua mão estava uma larga caixa de um bolo de chocolate de uma marca famosa. Tarim, você ainda está bravo comigo? Porque o único filho permaneceu em silêncio. O rei soberano, que tentava diminuir a tensão na família, perguntou com uma leve preocupação. Você deve ser aquele que mais me entende, certo? Tudo que fiz foi por nossa família, pela segurança de Canin. Você me entende, né? Tudo que eu fiz foi para mantê-lo seguro, para que você não fosse incomodado. O rei soberano se virou para o neto no lugar. Sim, o mais jovem humildemente aceitou. Canin não podia negar que ele não entendia, mas talvez porque ele pudesse ler o coração das pessoas, ele nunca sentiu raiva de ninguém. Porque todos fizeram o que fizeram por dever e razões pessoais. Como líder do país, líder do clã, talvez eu tenha sido um pouco duro, mas como um membro familiar, eu apenas queria que os Atsá tivessem a chance de estar juntos. A voz firme e retumbante da poderosa figura permaneceu firme como sempre, mas Tarim claramente viu dor nos olhos do pai e resultou na fortaleza de raiva, sendo lentamente demolida do início até que não restou nada. Quanto a Canin, o jovem se realizou de que o rei soberano disse a verdade. Se não fosse pela decisão do líder, ele talvez jamais retornasse. Tarim fala que entende o pai dele, o Canin também, e fica tudo bem aqui, os três dividem a sobremesa juntos. E aí, gente, o Canin precisa aprender sobre como que funciona a economia e a diplomacia em Emalai, e o Chakri que vai ensinar. A área de governo dos Atsá está localizada nas altas planícies do norte. No passado, cavalos eram o principal meio de subsistência, mas agora eles exportam ouro mais do que se apoiam em seu trabalho secundário, como bancários e no ramo de finanças, especificamente o negócio de investimento bancário, porque a maioria das pessoas na capital do norte tem um certo status. O território governado pelos Atsá é onde as pessoas mais ricas se reúnem, localizados no topo do país, o cavalo dourado que é o emblema de Malai. Puxum é localizado na área leste, onde costuma ter a maior área de produção frutífera e está posicionada no topo em termos de cultivação no país. É densamente habitada por animais venenosos. Ainda que seja possível o cultivo, é perigoso para a população. No entanto, no futuro, eles descobriram uma mina de diamante. Desde então, Puxum mudou da agricultura para diamantes e usou o veneno desses animais como benefício. Então, o serviço de saúde se tornou o segundo negócio proeminente da família. Além disso, esse lado do país tem vários laboratórios químicos e serviços de saúde, fazendo a segunda melhor economia do país. Já a família Meta é localizada no oeste, onde se costumava exportar madeira devido à extensa área florestal. Eles descobriram uma mina de safira desde o início, o que levou a uma economia relativamente boa. No entanto, no futuro, os líderes dos Metas prestaram atenção ao serviço de transportes, já que haviam problemas de locomoção, apesar da boa economia. Meta se tornou o centro do transporte, com foco na linha aérea. Por último, a família Mini Karim, localizada no sul do país, no passado o foco era a pesca, pecuária e agricultura, os tornando ricos em questão de comida, devido a terem a terra mais fértil. No entanto, futuramente,
enfrentou problemas na exportação, levando a um declínio no valor dos produtos. Então Mini Carim teve que melhorar a produção de fazendas de pérolas. Pérolas se tornaram o principal produto exportado, junto com o negócio secundário da exportação de comida. Fazendo uma comparação para quem conhece Jogos Vorazes, a família Mini Carim, ela é como se fosse, no caso em Jogos Vorazes, os distritos, né, a área extremamente pobre de Emalai. Dando um breve resumo para vocês aqui então, tirando a família Mini Carim, o resto das famílias são ricas, tá? Ele então deixa claro pro Canim que ainda não acabou, que ele tem muito o que estudar ainda. Não acabou? O que é isso? Não me diga que eu tenho que ler tudo isso, uma voz perguntou hesitantemente depois do fim da aula sobre Emalai, mas Chakri se recusou a deixá-lo descansar e enviou outro lote de documentos, consistindo em 10 pastas, fazendo Canim precipitadamente se levantar e esperar a resposta. Sim, sua alta. Até que dia, Canim silenciosamente rezou por uma resposta que não envolvesse ler tudo ainda hoje, mas parecia que a sorte não estava ao seu lado, já que o novo conselheiro real deslizou sua cadeira para mais perto e replicou com um sussurro baixo. Tudo, hoje, Alteza. Chakri, com lábios apertados, se curvando em um sorriso malicioso. Sua Alteza recebeu ordens de ler informações sobre todos os atletas de esgrima do Zatsawin ainda hoje. O Canim fica com os olhos arregalados, né, gente, e fala que ele tá morto, e o Chakri fala o seguinte: não desista ainda, Alteza, ainda há muitas coisas que você deve participar. O que mais? Sua Alteza, você nunca perfumou uma dança tradicional antes, certo? Então, você deve ler tudo hoje, porque amanhã, Alteza, você irá atender a um treinamento de socialização para o banquete de abertura. Se você não pode dançar, nós teremos que adicionar aulas de dança à agenda, porque a inauguração da competição para o Rei Soberano requer que Sua Alteza performe a dança de abertura. Sobre a competição, na reunião do dia anterior, Canim aprendeu que cada time iria receber um fundo de 10 bilhões na moeda de Emalai para a competição. O fundo de suporte vinha do atual Rei Soberano. Cada time que recebesse o dinheiro tinha que distribuir o dinheiro para o seu próprio time. Aquele que tivesse mais dinheiro restando receberia pontos nesse quesito. No entanto, havia uma regra que fundos pessoais ou de fora não podiam ser usados para criar um time fora do comum. De outra forma, os resultados da competição seriam considerados inválidos. Canim havia sido parte de um clube de esgrima profissional, onde a maioria dos esgrimistas eram atletas que competiam nacionalmente e internacionalmente com patrocínio e suporte do clube, competindo em torneios ou em ligas europeias para ganhar dinheiro para o clube. Portanto, o jovem tinha um entendimento sobre compra de atletas. Se um esgrimista fosse comprado, eles se tornariam freelancers e seriam responsáveis por si mesmo, a menos que o comprador garantisse a eles um pagamento regular para permanecer com o clube. Esse jogo era vantajoso em selecionar indivíduos talentosos para o time, porque o herdeiro era alguém que ninguém conhecia previamente. Ele parecia pior que os outros competidores, mas se alguém olhasse de maneira positiva, significava que Canim tinha a chance de aprender sobre os esgrimistas. Baseado nos registros de competições anteriores, tipicamente atletas são alugados dos clubes por um curto período de tempo para se juntar ao time e competir. Alteza, a resposta de Chakri não era distante da estimativa de Canim. Então isso significa que atletas ainda pertencem aos times, ainda que um dos competidores assine um acordo de aluguel temporário, certo? Exatamente, Alteza. E se eu pedir para comprar todo o time? A questão jogada em Chakri o deixou sem palavras, mas Canim permaneceu calmo e composto, esperando a resposta. Ninguém faz isso, Alteza. Seria uma vantagem justa na competição, beneficiando apenas os escolhidos, ao invés de cuidar de todos os esgrimistas no clube. O mordomo real agiu como se ele já tivesse tomado a decisão de comprar o clube inteiro, enquanto a expressão da outra parte não demonstrou muita surpresa. A questão parecia sugerir aquela possibilidade. Deveríamos apenas considerar contratos temporários com atletas nessa competição, então. Eu entendi corretamente? Está correto, Alteza. Mas se a gente olhar por outro lado, Chakri, se a gente fazer esse movimento, talvez há alguns benefícios. Há benefícios, Alteza. Se comprarmos o clube, nós podemos prevenir atletas de assinar contratos temporários com outros times, porque alugar atletas significa que eles são apenas temporários e os atletas ainda pertencem ao clube. Portanto, se o clube não aprovar o aluguel, os atletas apenas têm duas opções: concordar em se tornar freelancers ou rejeitar o contrato de aluguel e permanecer com o clube. Quem concordou com a explicação de Chakri, mas Chakri parecia incerto do que o jovem príncipe queria fazer. Você tem certeza que eu irei direto ao ponto com você, mordomo real? Eu não sei em quem mais confiar. Aqueles que eu confiava se viraram contra mim. E se eu tiver que revelar meus planos para alguém que eu conheci recentemente, então que seja, me diga, quanto eu posso confiar em você? Se eu não puder confiar em você, então você terá apenas que dar um passo atrás, esquecer sobre isso e eu lutarei sozinho. Mas se eu puder confiar, por favor, diga algo que me faça acreditar em você. Agora, após falar, ele esperou que a pessoa diante dele fizesse algum gesto em defesa própria contra os pensamentos negativos
negativos que expôs. Ainda que ele entendesse os sentimentos daquele sendo questionado, o jovem teve que recorrer à especulação. Canin verdadeiramente queria saber se a pessoa em frente a ele deveria ser mantido por perto ou afastado. Queria saber se deveria cortar todos os vínculos, porque ele preferia a morte no campo de batalha do que ser traído por alguém em que confiava. Seria definitivamente uma vergonha. A atmosfera dentro da sala retangular estava mais tensa que antes, a pressão se multiplicando exponencialmente, fazendo o olhar de Chakri demonstrar um sentimento genuíno, sua cautela gradualmente diminuindo. Alteza, eu sou o único filho homem da minha família, com uma mãe idosa e enferma. Eu não sou casado e tenho uma irmã que está atualmente na universidade. Nesse país, aqueles que estão longe do sol irão sentir frio, enquanto aqueles perto receberão calor. Alguém como você, Alteza, se eu estiver perto, receberei calor e luz. No entanto, se o sol de Vossa Alteza estiver muito quente, eu serei o primeiro a ser queimado. Se Vossa Alteza estiver num estado bom e feliz, recebendo elogios e sendo bem-sucedido, eu e minha família também viveremos felizes e pacificamente. Mas se Sua Alteza encontrar problemas, viver em ressentimento e enfrentar insultos, eu apenas irei me afundar ainda mais. Porque uma vez que a alma pertence junto a alguém, permanecerá desse jeito pela vida toda. E agora, o único mestre de Chakri é você, Alteza Canin. Isso é o suficiente para que você confie seu destino junto ao meu? O Canin então chega à conclusão que ele pode confiar no Chakri e ele discute seu plano com o Chakri. Na próxima cena, o Canin está tentando não pensar no Karan e ele acaba se deparando com o Petai e o Ramil jogando xadrez juntos. E é aqui que o Canin descobre duas coisas sobre o Petai. Primeiro, que ele é o filho do ministro da defesa. E segundo, gente, que ele é alguém considerado tão bonito, mas a beleza dele é tão extrema que ele chama a atenção por onde ele passa. E o Canin concorda com essa afirmação, que o Petai é muito bonito. Então ele não é um descendente real. Confuso, Canin ergueu as sobrancelhas com suspeita. Petai não lhe parece diferente de Karan, quando ele o encontrou pela primeira vez. E a coisa mais estranha era o jeito que Ramil tratava esse filho do ministro da defesa. Porque alguém arrogante como Ramil iria aceitar alguém de um status mais baixo se unir a ele e jogar xadrez. E eles ainda pareciam ser próximos. Então, Canin, nem te conto, querido, nem te conto quão próximo esses dois são. Não tem descendência real, Alteza. Então por que eles são tão próximos? Petai é o companheiro devoto do jovem príncipe Ramil, Alteza. Ele é um seguidor dedicado. Assim como você, Canin ergueu as sobrancelhas com curiosidade e se virou para encarar a pessoa calmamente de pé ao seu lado, enquanto o outro estava com uma cara de pôquer. Não exatamente, Alteza. Ele é uma pessoa selecionada e tem um alto ranking, quase equivalente a de alguém da realeza. Então o que esse seguidor ou companheiro realmente faz? Canin perguntou persistentemente, sem se importar, mas a expressão levemente séria de Chakri fez o jovem hesitar e olhar com suspeita, encarando a quieta figura. Bem, esse é um assunto bem delicado, Alteza. Vá em frente, me conte, Chakri. Porque Chakri estava preocupado em seu ouvido, ele se aproximou levemente e se abaixou para explicar em privado de agora em diante. A posição é similar de um companheiro devoto do jovem príncipe, Alteza, mas a família Puxun tem costumes e práticas que são diferentes de qualquer outra. Como eles são diferentes? Sempre que o jovem príncipe comete um erro, a pessoa a ser punida é o seguidor dele, Alteza. É estranho que outra pessoa seja punida ao invés daquele que errou. Chakri permaneceu em silêncio, não expressando nenhuma opinião, mantendo decoro e contendo suas emoções, já que tinha sido bem treinado. Então o papel do seguidor é apenas ser punido no lugar da pessoa que ele segue. Há outros deveres, Alteza. Primeiramente, é obedecer os comandos do jovem príncipe. Tudo o que ele faz deve condizer com as ordens do jovem herdeiro. Depois que Chakri finalizou a explicação, certos pensamentos invadiram a mente de Canin, fazendo-o adotar uma perspectiva levemente diferente. De parecer indiferente, seus olhos brilharam com entusiasmo renovado. A pessoa nessa posição, o jovem príncipe pode escolher por conta própria? Sim, Alteza. O sorriso de Canin mudou enquanto o plano repentinamente se formava em sua mente. O meu sorriso também mudou, que você já entenderam aonde que o Canin queria chegar, né? Maravilhoso. Muito devido à chateação de um certo indivíduo cuja presença tem sido escassa por quase 2 semanas. De pensar em não mencionar, não se envolver, não se importar, um novo plano entrou no lugar. Se Ramil podia ter seguidores leais, por que ele não poderia também? E aqui o Canin começa o plano dele de trazer o Karan de volta para o local de onde ele nunca devia ter saído, né, gente? Que é de perto do Canin. O Canin até pensa, gente, que ele vai trazer o Karan de volta para o local onde ele deveria estar. Apaixonado, rapaz! O foco da conversa então se torna a competição, gente, e o Canin comenta com o Chakri que o Karan podia ajudar eles na seleção, e o Chakri fica surpreso porque ele fala para o Canin que o Karan não sabe esgrimar. Chakri vai além, ele explica para o Canin que o Karan nunca participou da competição porque ele tem medo de perder. Ele não é esgrimista, e sim um pintor excelente que tem uma escola de artes, a Morpheus. Mas o Canin é um rapaz muito inteligente e ele pensa rápido, gente, então ele não desmente o Chakri aqui, ele continua deixando o Chakri pensar que o Karan não sabe esgrimar. O
Canin, além de ser uma pessoa inteligente, ele é perspicaz e manipulador, gente. Ele já aprendeu exatamente como ele faz para dobrar o Chakri aqui. Então ele consegue convencer o Chakri a levar ele para a escola de pintura do Karan. Só que eles vão fazer isso à noite. Falando agora do nosso professor de arte, gente, focar na Morpheus ali fez com que ele controlasse melhor os seus pensamentos, mas várias vezes ali ele voltava a pensar no Canin. Folheando alguns livros ali, ele encontra uma frase que particularmente chama a sua atenção. A frase é o seguinte: algumas vezes amor não vem no tempo certo e algumas vezes manter tudo para si mesmo pode ser a melhor opção. Karan fica refletindo sobre essa frase, né, obviamente pensando no Canin, só que os seus pensamentos são interrompidos quando o It liga para ele. A ligação é por vídeo chamada, né, e ele pergunta por que o Canin não está com o Karan e por que o Karan está parecendo triste. Ele não é meu, It, Karan respondeu. Silêncio se seguiu, enquanto seu amigo próximo não parecia se importar sobre o que Karan via como importante. It decidiu falar até que o outro finalmente disse a verdade, colocando um fim em toda a atuação nessa peça em particular. Nongnin, você viu as notícias também? Diga em voz alta então, seu mentiroso. Você me fez acreditar, eu confiei em você. It parou de usar máscaras. O dono do bar estava irritado, era possível notar devido à voz áspera. Eu precisei mentir, mas sendo sincero, vocês realmente parecem um casal. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Você tinha que fazer. Os Petar é guarda dos Atsá, certo? Então por que você está aí sozinho ao invés de cuidar dele? Não é mais o meu dever. Não é o seu dever? Oh, Run, isso não faz sentido. Você cruzou rios e oceanos para trazê-lo da Inglaterra. Quando ele aceitou aí, você não sabia se poderia ou não tomar conta dele. Eu digo que uma vez que você tomou a responsabilidade por ele, você deveria ir até o cara. Então recebe a ligação de outro amigo dele. O que foi Vetis? Frequentemente uso os serviços profissionais de Vetis. Eu não acho que seja difícil para mim pesquisar as informações de que você precisa, mas se você quiser uma história completa da pessoa que procurou tratamento para ferimentos no tornozelo em variados hospitais de cada cidade, talvez leve um tempo. Um investigador secreto profissional de poucas palavras. Esse amigo tem um excepcional histórico. Vetis apenas trabalha para alguns indivíduos e seus custos são altos. A parte que queria seus serviços deve investir pesado para que ele aceitasse fazer. Nesse caso, Karan contatou Vetis porque ele não queria que o rei soberano soubesse que ele ainda não havia deixado o Canin para lá. E ele não o fez, como o It dissera. Não é o caso dele não se importar, mas é apenas um jeito de cuidar à distância. É algo que requer muito dinheiro, mas Karan não está preocupado sobre isso. O Karan então vai para um corpo de entretenimento ali convidado pelo Vetis, que reclama com ele que ele acabou de tomar um fora. Então o Karan percebe que tem alguém vigiando eles e ele acaba capturando essa pessoa. Jovem príncipe, como você chegou aqui? A voz da pessoa mais velha era dura e pensamentos sobre Canin surgiram em sua mente em um fluxo rápido. Karan olhou para outra parte preocupado, enquanto o jovem era incapaz de achar uma posição apropriada. Eu vim encontrar alguém aqui. Quem? Caramba, mentalmente esqueceu a apropriada terminologia que devia usar. Após ouvir que alguém tinha um encontro, ele mentalmente pensou em maneiras de identificar a pessoa que o jovem príncipe queria encontrar. Sentiram os ciúmes, né, Brasil? Eu senti. Para assegurar a segurança, ele tinha que investigar minuciosamente os indivíduos ao redor do jovem príncipe, mas assim que ele ouviu a próxima sentença, todos os pensamentos sobre investigação tiveram que ser abandonados. A pessoa que eu vim procurar se chama Karan Pitawar. Você por um acaso o conhece? O que aconteceu foi que o Karan e o Chakri iriam até Morpheus, né? Só que eles souberam que o Karan não estava ali em Morpheus. Eles então o seguiram até esse clube de entretenimento noturno, um local que o príncipe herdeiro não devia frequentar. Karan imediatamente se foca nos pensamentos de que ele não pode deixar o Canin ser visto ali e ele começa a trabalhar num plano de fuga para eles. Porra, eu não consigo alcançar, eu tenho que conseguir fotos e notícias dele. O chocante barulho reverberou, levando os nervos do protetor da família real a acordarem. Karan não tinha respondido a pergunta de Canin ainda, o oposto. Ele rapidamente agarrou o pulso de Canin e o puxou para mais perto, aplicando pressão suficientemente até que as costas dele quase atingissem a parede, antes de usar seu próprio corpo como escudo para a figura menor. O que você está fazendo? Eles são paparazzis. Karan se referiu aos barulhentos indivíduos que passam por eles momentos antes. Esclareceu sucintamente. Esse clube noturno, que também é um restaurante, só atrai pessoas famosas, então incidentes como esse acontecem frequentemente. Eles gritam e perseguem os outros assim. Em breve, outros se unirão a eles. O mais velho falou em um tom tenso. Ele olhou para a esquerda e para a direita, tentando encontrar uma rota de escape, mas pareceu que ele hesitou por tempo demais. Karan trocou olhares com Canin, seus olhos se encontrando. Não havia outra escolha restante. Em um milésimo de segundo, pareceu que dessa vez Canin foi mais rápido que Karan por uma larga margem. De repente, o outro puxou uma porta de saída que mesmo alguém experiente como Karan não pôde antecipar. Desculpe, a desculpa soou como uma distração, enquanto a pequena mão rapidamente alcançou seu pescoço antes de gentilmente tocar o rosto da pessoa em seu abraço, sinalizando que ele faria seguir.
Seus olhos se encontraram em sincronia, antes que seus lábios se encontrassem, nada mais os bloqueando, nem mesmo a brisa era capaz de passar entre eles. O lado de seu cérebro dizia que o que ele estava fazendo era errado, mas o outro lado parecia perdido e enamorado, seguindo a fragrância e o calor da pessoa próxima. A consciência vaga se tornou uma desculpa proeminente. Para quem não entendeu, Brasil, eles se beijaram, tá? Proteger o jovem príncipe Canin, cuidar do jovem príncipe Canin, esse era o seu dever. Se esse era o caso, o que ele estava fazendo agora podia ser considerado um de seus deveres, certo? Tão rapidamente quanto ele pensou, no mesmo ritmo, os paparazzis, 2 homens e uma mulher, estavam prestes a virar a esquina. Karan ergueu a mão contra a parede, antes de virar o rosto para fazer contato total, prendendo a figura menor em seus braços fortes. Canin arregalou os olhos levemente, o intenso latejar em seu peito, agora mais forte. O jovem não tinha certeza da causa, entre o ritmo da música ou o ritmo de algo em seu corpo. Sua mão fina segurou fortemente a roupa do outro na altura do peito, o calor se sobrepondo, como se pudesse lhe dar um senso de segurança. Lentamente, ele começou a aplicar pressão para fazer a figura mais alta se afastar. Eles se encararam em meio às luzes piscando, sentindo o calor em suas bochechas e o persistente toque nos lábios. Desculpa, Alteza. Karan recuperou sua compostura e se desculpou, pretendendo dissipar a atmosfera tensa. Canin piscou levemente, enquanto tentava mudar de assunto. Os paparazzis, eles já se foram, resmungando suavemente, ainda que ele fosse aquele que iniciou essa abordagem. Canin se encontrou despreparado para esse tipo de reação. Karan então pensou num plano de fuga e com a ajuda do Chakri, eles conseguem chegar na moto do Karan sem problema. O Karan manda o Canin subir na moto. Canin o faz, mas antes ele pergunta para o Karan por que é que o povo de Malai cisma tanto com o beijo. Karan então fala que eles não podem conversar ali, o Canin assente e os dois vão embora juntos de volta pro palácio. No caminho, gente, o Karan faz o Canin abraçar sua cintura, né, não vai perder a oportunidade que a vida deu pra ele. Ele então leva o Canin de volta ao seu quarto, gente, ele fala pro Canin não fazer mais isso, que é perigoso. O Canin então descobre que foi o Chakri que informou para o Karan. O Canin então fala se é assim para o Karan não fugir mais dele, gente, ele menciona que quer o Karan no time dele. Eu peço desculpas, Alteza, mas eu não me juntarei a nenhum time. Karan não esperou até o fim para rejeitar com uma negação afiada. Essas ações não eram diferentes de jogar óleo na fogueira, queimando até virar cinzas. É tão fácil para você me recusar, não é? Eu não disse uma palavra sobre você empunhar uma espada ou não. Você é a pessoa que disse que iria proteger, cuidar de mim. A pessoa que disse que queria que eu competisse. Você é tão sem coração, você sabe, você me trouxe aqui, me deixou e desapareceu. Você alguma vez se perguntou o que eu me tornaria? A voz demonstrava fraqueza e além disso era uma aceitação do seu desapontamento com Karan. Ele fechou os olhos lentamente, antes de abri-los novamente. Olhos que haviam acumulado toda a resistência até o ponto de explosão. Até agora, Canin pensava que o silêncio não podia machucar ninguém, mas dessa vez ele sentiu que o silêncio de Karan estava infligindo grande sofrimento nele. Talvez você não se lembre, mas eu irei relembrá-lo novamente. Agora eu não tenho mais ninguém em quem confiar na minha vida. Eu tenho apenas você, Karan. O Karan fica sem saber o que dizer aqui, gente, mas a conversa deles são interrompidas quando um guarda avisa para o Canin que o príncipe Tarim está convocando ele. Canin vai até os aposentos do seu pai biológico e o Tarim fala com ele que o que ele fez é perigoso e se ele algum dia decidir fazer algo assim novamente, que ele pode pedir sua ajuda, tá tudo bem. Canin então percebe que seu pai biológico, ele é uma pessoa gentilmente séria e do jeito dele, ele tá demonstrando que ele se importa com o Canin. O Canin fica feliz com isso. O Tarim é muito sincero, né, gente? Ele até fala para o Canin que ele nem vai pedir o Canin para não fazer isso novamente, porque ele conhece os jovens, mas ele só pede para o Canin contar a verdade para ele, que ele não precisa mentir. O Canin assente com a cabeça aqui, mas quando ele volta pro quarto dele, o Karan já desapareceu. Próxima aula com o mordomo real, gente, o Chakri explica um pouco para o Canin como que funciona a dança tradicional de Malai. A agenda para o ensaio de dança tradicional do herdeiro não se aplica somente a Canin. Eve e Ramil também precisam praticar para evitar erros no dia. Ambos descendentes reais devem seguir planos feitos por outros. Não era difícil para Eve, mas para Ramil, ele considerava ensaios de dança tradicional um assunto trivial e insignificante. Ramil não cooperou tanto quanto deveria. Finalmente, o professor que veio ensiná-lo teve que recuar. Dentro do espaçoso salão retangular, a melodia para a prática de dança ainda ecoava. Petai observou sorrateiramente o jovem mais alto que ele, antes de quietamente soltar o ar. Alteza, você não está focado no ensaio. O som abafado ocorreu porque não havia ninguém além deles no salão. Ramil afastou o olhar da tela de seu celular e olhou para a pessoa que ousou desafiá-lo como ninguém jamais ousou antes. É em vão. Por que perder tempo ensaiando? Você sabe que eu posso dançar mesmo com meus olhos fechados. Não é sobre isso. Ainda que você possa dançar, seguir o cronograma é algo que você deve fazer. É seu dever, como príncipe. Deveres de príncipe, quão entediante! Ramil retrucou, então se ergueu do longo banco em um lado da sala e procedeu a caminhar na direção da pessoa parada próxima ao
aparelho de som. O que você está fazendo? Petai foi puxado para perto e segurado de forma que não pudesse escapar. Eu queria encontrar algo menos entediante para fazer. Um sorriso malicioso brincou no canto da boca do orador. A porta, Petai não o empurrou. Ao invés disso, ergueu a sobrancelha e sussurrou algumas palavras que diferiam do que Ramil esperava. O canto dos lábios de alguém tinha um sorriso enquanto se aproximava dos lábios daquele que apresentava uma leve resistência. Ainda acredita na lenda do beijo? Pessoas têm diferentes crenças. A resposta não foi uma aceitação ou negação, mas evocou um sorriso do ouvinte ainda assim. O rosto de Ramil pausou e então se inclinou para frente, sussurrando palavras suaves, antes de gentilmente pressionar os lábios quentes contra os lábios do outro. Se você acredita que é verdade, então é bom, porque significava que ele iria se tornar a pessoa que possuía esse indivíduo, seu corpo e seu coração. A mão quente o travou para prevenir que ele se afastasse. Petai deixou escapar um gemido contido, enquanto seus lábios revelavam um fraco e puro sorriso, permitindo a pessoa a generosamente provar sua doçura. As respirações se misturaram, enquanto dois corpos se harmonizavam. Mãos finas agarraram o ombro daquele sendo segurado firmemente. Ramil era habilidoso em beijar, e sua natureza maliciosa não era apenas para provocar os outros. O jovem expulsou a tensão pela respiração, provocando a pessoa diante dele com sua mão, antes de aumentar o volume da música, tocando na caixa de som. Em ordem de ajudar a manter o segredo do herdeiro da família Puxum, Ramil, não precisa se segurar, você não será mais alto que a música de toda forma. O som da música ecoou pela porta do salão, fazendo Canin, que passou por ali, erguer a sobrancelha levemente. O corredor se tornou assustadoramente quieto, amplificando as notas de melodia que emanavam do quarto. Seus ouvidos ainda não explodiram a essa altura, ele estava se perguntando quando coincidiu com a jovem emergindo do salão de ensaio, localizada em uma distante esquina do corredor. E Ramil está ensaiando dança tradicional aí dentro. Parecia que Eve podia adivinhar seus pensamentos, enquanto ela tentava engajar em uma conversa amigável. É mesmo? Os ensaios de Picanin estão indo bem? A duquesa perguntou, fazendo Canin pausar e contemplar. Ele pensou duramente, mas por fim respondeu com uma cuidadosa sentença que ele acreditava capturar seus sentimentos, tão bem quanto poderiam ir. Não seria justo se comparar com alguém que vem praticando desde o nascimento, mas para alguém que apenas ensaiou algumas vezes, ele não considera que está abaixo do padrão. Honestamente, ele pensa que é bem decente. Se há algo que eu possa ajudar, por favor, me deixe saber. A frase de Eve se encerrou quando seus olhos se visualizaram um membro real se aproximando à distância. Hatishata e 4 de seus soldados que o seguiam de perto pararam. A jovem princesa Eve rapidamente prestou respeito ao mais velho. Canin, apesar de saber melhor, tentou não deixar a atmosfera negativa afetá-lo, mas ele não podia negligenciar a importância de manter a etiqueta adequada. Como está indo tudo? As preparações para o evento de estreia. O líder da família Puxum perguntou em um tom respeitoso, deixando uma dica de que por trás do questionamento havia uma motivação maior do que curiosidade. É o suficiente se ele não trazer desgraça para a família real. Eve não lidou bem com os comentários sarcásticos de Hatishata, já que ele não era alguém por quem ela tinha grande consideração. No entanto, Canin permaneceu indiferente. Ele sabia que tinha que lidar com pessoas como ele de certa forma. Eu aprecio sua preocupação, Alteza. Eu irei me assegurar que Sua Majestade não precisa se preocupar mais comigo. Deixe comigo. Canin respondeu educadamente, engajando em uma conversa genuína com o respeitado líder, deixando Hatishata atordoado. Bom, a pessoa que pretendia iniciar um tópico não podia achar as palavras certas no momento. A porta da sala de onde anteriormente escapava o som alto foi aberta. Ramil apareceu, seguido de perto pela figura familiar. Hoje Canin sentiu que a outra parte parecia bem mais estranha que o usual. Como está indo o ensaio de dança tradicional? Hatishata imediatamente voltou a atenção para o filho, não diferente de Canin. Ele encarou Ramil e então Petai antes de sentir que algo estava errado. Ramil parecia em melhor humor do que todas as vezes que eles se encontraram antes. Nesse meio tempo, Petai permaneceu uma pessoa de poucas palavras, mas havia algo diferente nele, algo distorcido que não era como antes. O jovem desviou o olhar rapidamente, inspecionando e ponderando antes de expressar sua opinião que o que estava diferente hoje era a elegância. Sim, normalmente Petai usaria roupas bem passadas, sem nenhum vinco. No entanto, dessa vez, ele não estava tão arrumado quanto o normal, e aqueles fios de cabelos que pareciam rebeldes, desordenados aleatoriamente, indicando que algo estava fora do lugar. Por que será, gente, que a roupa do Petai está um pouco amassada, os fios de cabelo tão rebeldes, né? A gente responde essa pergunta com a frase arte de namorar pelado. Canin então encontra o mordomo real e ele pede desculpas para o Chakri pelo que ele fez e pergunta se ele foi muito repreendido, né? E o Chakri fala que o rei soberano repreendeu ele só um pouquinho. Um dia depois, o grande evento acontece. Karan sabia bem que ele estava aqui apenas como um convidado, mas seu espírito vigilante permaneceu aceso e alerta, portanto seu olhar vasculhou o ambiente para avaliar as pessoas. Seus olhos pararam na pessoa que ele podia se lembrar muito bem, a figura alta e proeminente de pele clara, um rosto agradável e suave com características distintas
distintas, príncipe Calavin Lee, um herdeiro real de um país vizinho. Se ele lembrava corretamente, a outra parte não era particularmente fã de atender a eventos sociais como esse. No entanto, era especulado que dessa vez o príncipe Calavin Lee talvez tivesse sido compelido pelo pai a vir e demonstrar sua amizade e prontidão para se conectar com Emma Lai. Tanto quanto Karan se lembrava de velhas notícias sobre a família Lee do país vizinho, eles frequentemente ofereciam suporte a uma das famílias competindo pela posição de rei soberano, e dessa vez ele provavelmente veio com o mesmo propósito. Calavin Lee suspirou entediado enquanto ele encarava a bebida dourada na taça que ele segurava. O champanhe aqui tinha o gosto bom, mas a atmosfera do momento era inegavelmente chata demais. Dando pelo evento, gente, o cara não consegue parar de pensar no Kanin, principalmente quando o rei soberano anuncia a presença do príncipe herdeiro. O deslumbrante Karan, extremamente lindo nesse terno, fica de pé antes de congelar por um momento quando o holofote brilha e em seguida a pessoa que dominava seus pensamentos de repente aparece. Kanin WhatsApp, vestido na mesma cor do instrumento musical onde ele estava, ele se assemelha com uma renomada pintura criada por um artista mestre, compondo uma melodia criada por seus ágeis dedos, criando uma agradável experiência auditiva. A primeira nota e a melodia encantadora cativaram a atenção de todos, naquele preciso momento, como se escrito por uma... Karan particularmente não podia tirar os olhos do jovem bonito, até que ele sentiu seu coração se agitar em uma maneira não familiar. A voz doce e melancólica se mixava à música romântica escolhida. Kanin, que inteligentemente utilizou a canção de amor mais famosa de Emma Lai, que era conhecida por todos pelos vocais desafiadores e interessantes notas musicais. No entanto, a grandeza da introdução do herdeiro real da família WhatsApp superou tudo isso, porque Kanin trouxe uma nova interpretação para toda a música e composição, cantando em um estilo único que se destacou. Absolutamente esplêndido o jovem príncipe Kanin. É verdade que ele foi criado como um cidadão comum, uma voz não pura, suas habilidades musicais devem ser impressionantes de assistir. Provando seu valor sem deixar dúvidas, Kanin, um descendente da dinastia WhatsApp, conseguiu silenciar aqueles que menosprezaram e guardaram rancor contra ele. Gente, esse personagem foi escrito para o Nunil, vocês já perceberam, e essa cena, gente, vai ser um estrondo. Tô muito ansioso por ela. Estrondosos aplausos ecoaram pelo salão, enquanto a performance do jovem príncipe era concluída. Kanin deu um passo adiante, prestando o máximo de respeito ao rei soberano. Em seguida, Tarim, então ele ficou de pé no centro do palco, olhando serenamente para todos, recebendo sua adoração e respeito. O príncipe mesmo, ele agradeceu todo mundo em diferentes linguagens. Então começa a interagir com alguns convidados, conforme orientado pelo Chakri, e o Karan, gente, observa isso de longe bebendo vinagre, porque ele começa a sentir ciúmes vendo a interação do Kanin com os convidados do evento. Kanin então decide olhar para o Karan e os dois acabam trocando olhares de longe. Mas Kanin decide que dessa vez ele não vai atrás do Karan, dessa vez o Karan vai ter que ir atrás. Com isso em mente, ele desvia o olhar, o que deixa o Karan confuso e com ainda mais ciúmes do que ele já está. Príncipe Calavin, prazer em conhecê-lo, porque ele estava de pé não muito longe da conversa, ele pôde ver que o príncipe, que costuma ter uma expressão indiferente, mas não desrespeitosa, parecia muito mais vívido agora. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, a música que você cantou é incrível, eu amei. Com apenas um olhar, Kanin podia dizer que aqueles elogios vinham do coração. Então ele agradeceu com um sorriso antes de apertar as mãos de uma maneira amigável. Obrigado, estou feliz que você tenha gostado. A introdução parecia simples o suficiente, mas Karan olhou para os dois como se visse uma perigosa arma prestes a destruir o mundo. O líder do clã de guardiões, com uma expressão calma e intimidante, se tornou ainda mais composto. Ele sentiu uma pontada no coração, incapaz de expressar seus sentimentos em palavras. Ele pensou que não importava o que acontecesse, ele não esperaria mais. Essa noite ele deve encontrar um momento para abordar o jovem príncipe e ter uma conversa. Gente, ele não tá se aguentando de ciúmes, maravilhoso. A história do príncipe Calavin que Chakri mencionara para Kanin era que o outro era o principal patrocinador e aliado potencial que poderia o ajudar na competição. No entanto, Kanin não queria abordá-lo diretamente sem uma estratégia traçada. O jovem escolheu falar sobre música ao invés de se introduzir diretamente, mas na última frase havia um significado implícito. O rei soberano e Tarim haviam se afastado, mas Kanin ainda notou um par de olhos o encarando. Kanin notou o olhar de Karan, os olhos escuros do jovem artista e renomado dono da escola de artes, um nome famoso que não podia ser ignorado. Kanin tentou não se importar, porque o outro parecia nunca se afetar, e ele afirmara para si mesmo que não se importaria. Aquilo era um blefe. Assim que seus olhos se encontraram, um sentimento persistente em seu coração que ele pensou que iria se esvair se expandiu, até se tornar um desejo esmagador de evitar o olhar para alguém com um coração cruel. Então o Kanin começa a propositadamente ignorar o Karan aqui, o que o Karan não gosta nem um pouco. No entanto, chegou a hora da dança, o Chakri e o Tarim ficam enviando um encorajamento para o Kanin ali de longe, é bem fofo,
E aí o Canin acaba dançando com uma jovem bonita, educada e simpática. O piano diminuiu o ritmo novamente. De acordo com o que o Chakri explicou, isso significa a necessidade de trocar de parceiros de acordo com a tradição de Malai. A primeira parceira de Canin se despede docemente e eles trocam sorrisos. Eles rotacionam para encontrar novos parceiros de dança, mas sua intuição diz que Karan tem um olhar fixo na jovem. Canin encontra aquele olhar. Ainda que ele pretendia não se importar, ele não pode negar que o incomoda. Ele deliberadamente lidera sua própria parceira de dança para dar um passo para trás. Ele quer escapar do outro lado da pista, mas ele não pode fazer tão discretamente. Canin volta sua atenção para sua segunda parceira de dança. Ainda que suas verdadeiras emoções não estejam presentes, ele se esforça para fingir interesse. Ele conversa com a sua parceira de dança como parte do rito, deixando um sorriso prolongado nos lábios. Não é uma questão de não sentir, é questão de sentir demais. As ações de Karan pareciam como jogar um jogo de provocação. Quando ele persegue o outro, se distancia, fazendo Canin apenas procurar por ele. Finalmente, o sentimento persistente compele Canin a escolher encarar o olhar. O jovem decide se virar e olhar no momento que o verso final do som perfumado termina, no exato momento em que termina o tempo dos atuais parceiros. Seus olhares sincronizam. O intenso olhar lembra um feitiço mágico. Eles mutualmente se encaram, como se quisessem usar os poderes de ler a mente um do outro. Tudo em volta do corpo dele se move lentamente, como se o tempo estivesse apenas parado, enquanto a melodia dá a chance de mudar de parceiro. Se vira para a esquerda, mas dessa vez ele comete um erro. O jovem tropeçou no próprio pé. Ele estava prestes a pisar em falso, quando alguém veio e segurou sua cintura, permitindo que ele continuasse dançando perfeitamente. Quem será, né, gente? Quem será que agarrou ele pela cintura? Brasil, coisa boa, né? A vanguarda do jovem sempre foi esse lindo guarda real. Os flashes piscaram de todas as direções, combinado com o som de pressionar o disparar das câmeras, fazendo o jovem se sentir ainda mais confuso que antes. No entanto, nada atraiu mais sua atenção do que a majestosa figura de Karan e suas mãos quentes o tocando. Seja cuidadoso, Alteza. O suave e abafado som veio do mais velho, quase como um sussurro. Canin franziu os lábios fortemente, permitindo à outra parte que liderasse e o ajudasse a recuperar seus passos em sincronia com o ritmo da dança. Então, relutantemente, ele ergueu o rosto para encarar aquele olhar. A primeira coisa que Canin recebeu não era um olhar desdenhoso ou provocador, mas um recíproco. Os olhos do outro eram tão gentis que fizeram o jovem pensar e se preocupar. Seus passos de dança não são tão impressionantes quanto suas habilidades de esgrima. Karan se silenciou depois de não receber resposta à primeira observação, mas após uma breve pausa, ele decidiu mencionar algo que levou o canto da boca do ouvinte a se torcer. Canin queria permanecer em silêncio e não responder, mas, droga, o espírito de guerreiro o compeliu a falar duramente e não desistir. Pessoas que não estavam presentes nas aulas têm o direito de dizer algo. O rosto fofo permaneceu composto. Canin não sorriu tão brilhantemente quanto ele fez quando dançava com outras no passado. Aulas de dança não são meu dever. Sua boca emitiu aquelas palavras, mas então sua mão agarrou firmemente a cintura de Canin, fazendo-o vacilar. Ensinar dança não é seu dever? Então qual é o dever de Karan? Alguém que continua encarando até que quase o atravessa dessa forma. Qual é o dever da outra parte? Os bonitos olhos mediram e encararam a pessoa falando, causando uma pontada no coração daquele que observava. Algumas frases que nem mesmo Canin podia responder o porquê, ressoaram tão profundamente. Eu me lembro, proteger Canin, tomar conta de Canin, ser honesto e leal aos Atissar. Esses eram seus deveres. Foi isso que você me disse, não foi? Karan permaneceu em silêncio. Mas agora eu entendi que isso tudo era uma mentira. Não querendo deixar daquela forma, Canin vocalizou uma profunda e dolorosa observação. Ele manteve sua fria fachada intacta, mascarada com um comportamento frio. Ele não reagiu à pessoa diante dele, mas aquelas coisas tiveram um efeito prejudicial em Karan. Karan apenas esboçou um sorriso esquisito. E se eu exceder os meus deveres? Você não se portaria, certo, Alteza? O ritmo da dança acelerou enquanto Karan moveu a mão para apertar a cintura, aproximando-o mais que antes, em meio ao som da música que gradualmente esfraquecia. Karan trouxe o rosto para perto do de Canin, levando-o a sentir um fraco aroma de menta vindo da outra parte. Seus olhares sincronizados, corpos pressionados perto sem nenhum espaço por ar passar. Seus olhares sincronizados, corpos pressionados perto sem nenhum espaço para o ar passar, cercados de um silêncio abafado, enquanto a luz ocasional de flashes continuou. Nesse momento, Canin não mais se importava sobre as pessoas em volta dele. Ele apenas se importava sobre os lábios da pessoa diante dele, que se moviam para comunicar algo. Algo que parecia que o orador se segurara por um longo tempo. Tão longo que ele finalmente desistiu de suas reservas. Eles se olharam com tanto anseio antes que as luzes no salão esmaecessem. Vamos conversar lá fora, Alteza. Não é fácil fazer alguém importante como Canin engatar uma conversa em um momento assim. O silêncio parecia um meio de comunicação em um jardim deserto à luz do luar. Canin cruzou os braços e permaneceu parado, nem mesmo olhando para aquele que estava com ele. A fragrância das flores de jasmim preencheu o ar, mas não podiam acalmar a agitação em seu coração. Se você não falar, eu irei voltar, porque a outra pessoa apenas o encara como alguém que esqueceu a voz. Canin respirou fundo e exalou sonoramente sem considerar a etiqueta.
Ele pretendia realmente voltar para o baile, enquanto a escultura de pedra chamada Karan começou a se mover. Karan uniu as mãos diante dele, um rosto cheio de experiência, agora parecia hesitante. A verdade era que Karan nunca se rendeu a ninguém, nunca estando em uma situação onde as emoções tivessem mais poder que o cérebro, mas no fim seus relutantes lábios concordaram em soltar as palavras, e claramente as palavras que Kanin esperava ouvir. Alteza, eu sinto muito. Sinceridade podia ser notada através da voz e do olhar. Kanin estava satisfeito que pelo menos tudo em que ele tinha investido parecia não ser em vão, mas porque ele estava perseguindo o outro por tanto tempo, dessa vez ele queria tentar inverter os papéis. Sobre tudo o que aconteceu. Sinto muito por ter sido cruel com você. Você finalmente percebeu, hein? O som colidiu e perfurou a outra pessoa. Kanin ainda se recusava a olhar para o seu parceiro de conversa, fazendo a pessoa agitada tentar entrar em sua linha de visão. Eu sei, Alteza, eu já pretendia me desculpar. Você me deixou sozinho, Karan. Alteza, você tem Chakri ao seu lado. Não é o mesmo. Chakri é para coisas relacionadas a Chakri. Você pode substituí-lo por a causa do silêncio de Karan. Me rejeitando novamente, tão longo eu digo algo, você recusa. Você sabe o quão doloroso é para mim? Na verdade, Kanin pensou que dessa vez ele falaria menos, permaneceria quieto. Mas quando se trata da realidade, não era assim. Alteza, eu peço desculpas. Alteza, eu temo que talvez eu o faça perder a face novamente. Após ser permitido a se lamentar e ver que não estava indo a lugar algum, Karan encarou a pessoa de braços cruzados, abraçando-se a si mesmo, claramente insatisfeito. O jovem estava bravo, mas não parecia sufocado como quando ele foi criticado anteriormente. Por outro lado, a levemente estranha postura do jovem príncipe, com seus lábios esculpidos que raramente alguém via, convidou ao sentimento de que Kanin era incrivelmente adorável. Você disse que era seu dever, que você iria me proteger, tomar conta de mim, estar ao meu lado, mas nessa altura você apenas me abandonou. Que tipo de pessoa cruel você é? Alteza, eu não mereço. Alteza, o quê? A pessoa que estava ferida franziu a testa quando viu Karan com um leve sorriso no rosto enquanto o encarava. Ele se sentiu estranho e teve que colocar uma expressão neutra para escapar. Há algo que eu quero te contar, Alteza. Não é uma desculpa, mas eu quero que a gente se entenda. Então diga. Na verdade, Alteza, meu dever se completou desde que Sua Alteza chegou em segurança a Himalaya. Depois de reportar o rei soberano, pode ser considerado que meu dever de tomar conta de Sua Alteza Real se encerrou. O rei permitiu que eu cessasse os deveres que eram adequados para outros fazerem. Alteza, eu não teria vindo visitar se não houvesse algo necessário. Mas agora nos encontramos novamente, e você não percebe que você está sendo muito frio comigo, ainda que eu já confie em você? A frase final é clara. Kanin respira fundo, antes de perguntar algo que aperta o órgão no lado esquerdo do peito de Karan ferozmente. Para mim, nós passamos por muito juntos, mas você age como se eu não existisse. Talvez você me veja apenas como um rapaz, se segurando a pessoa que passou por situações de quase vida ou morte comigo. Mas lá no fundo, você nunca pensou em mim de uma forma diferente dessa, não é? É mais do que apenas palavras, é mais amedrontador que isso para Karan. Sou o único que quer você. Alteza, você está prestes a ceder seus deveres. Dessa vez é Kanin quem quer sorrir, mas ele tem que manter sua dignidade. Ele franze os lábios, fazendo-o parecer calmo e claro no momento em que seus olhos se viram para o outro. Você mesmo disse que o faria, então quando você irá fazer? Alteza, o que você quer que eu faça? Kanin não podia se segurar mais. Ele abre um largo sorriso, porque no final, o que ele esperava se tornou realidade de acordo com seu plano. Volte a estar ao meu lado. Entendido. Está feito. Não apenas como um ouvinte neutro. Eu vi Ramil com Petai, então eu perguntei a Chakri. Chakri disse que os jovens príncipes e as princesas podem ter um companheiro próximo, um companheiro devoto. Eu irei pedir ao meu avô para ter você como meu companheiro devoto, assim como Ramil tem Petai. Ou talvez você possa preencher o papel de guarda-costas também. Você se sentiria como se estivesse fazendo um amado dever. E se você não quer confrontar outros na competição, tudo bem, não importa. Ainda que eu queira que você se junte ao meu time, eu não irei forçá-lo, cara. Kanin não sabe o que fez Karan relutantemente enfrentar outros, mas ele tem medo de perguntar, porque está preocupado que seja algo que a outra parte não queira revelar. Ele não quer comprometer os desejos e vontades da outra parte. Só para que você saiba, eu realmente quero você. Tudo dito até agora é surpreendentemente, mas não se compara à última frase que ele ouviu. Karan sabe bem que Kanin cresceu na Inglaterra, é habilidoso e fala inglês mais que Emalis, mas o tom do orador nessa frase em específico... Ok, Kanin provavelmente não sabe, mas em Himalaya eles usam esse padrão de frase para amantes que querem expressar anseio, desejo e, em outro sentido, é uma frase que amantes usam para dizer que querem ter relações carnais. Karan não sabe bem o quanto Kanin entende, mas a mistura de sentimentos se eleva em seu coração, junto com sintomas de rubor e calor. Ele não pode controlá-los. Sério, seu corpo é bom, seus braços são fortes, pernas longas, excelentes, você é lindo demais. Eu realmente quero você, Karan. Antes que a conversa fosse longe demais, Karan escolheu erguer a mão para segurar a boca da pessoa falante que não terminou de dizer o que iniciou, olhando para ele com uma expressão severa. Não diga palavras tão diretas. Por que não? Eu nem terminei de falar ainda. Eu quero dizer que eu quero que você se junte ao meu time. Alteza, entenda, eu tenho que te dizer que falar eu quero você, essas palavras em malai não são um jeito apropriado de falar com outros. Eu direi a quem eu quiser e eu posso retirar minhas palavras que quiser. Afinal, eu não sou o príncipe herdeiro? O rosto de Karan se tornou totalmente duro. Não, você não pode dizer isso.
depois. Ok, eu posso mudar minhas palavras, mas você precisa me dar algo em troca. Inicialmente, o jovem rebelde parecia resistente, mas no momento seguinte, Canin mudou para um sorriso malicioso, pintando o rosto de encantadora beleza. Uma troca? Você tem que parar de usar a linguagem real comigo, então eu não direi essas palavras novamente se não for necessário. Sua Alteza não pode, eu quero você. Canin deliberadamente falou gentilmente para parar a rejeição da pessoa mais velha, tendo o efeito esperado. Caran pareceu aborrecido, contrariando o belo rosto claro que não estava incomodado. Eu quero você, eu realmente quero você. Eu quero tanto, Caran, tanto. A mão do jovem mais velho alcançou sua boca e a cobriu novamente. Canin pretendia lutar firmemente, mas porque Caran sabia como usar os braços fortes para bloquear a pessoa magra, ele teve sucesso. Ok, tudo bem, mas com uma condição. Você só falará isso pra mim, e somente quando a gente estiver a sós. Sim, finalmente, você sabe, eu tenho ido à loucura. Com a Alteza pra cá, com a Alteza pra lá, sua Alteza aquilo, sua Alteza não sei o que. É insustentável, ninguém fala comigo como uma pessoa normal. De repente, as palavras de Canin foi interrompida por um gemido que escapou de seus próprios lábios. Ele estava tão feliz com Caran que não notou quão próximos eles estavam um do outro, até o momento em que se virou rápido e sentiu a respiração quente da figura alta em sua pele, em sua bochecha. Foi quando ele notou. Tem um tempo, nós deveríamos voltar para dentro. Sim, tem um tempo. Chakri deve estar preocupado, Canin murmurou. Depois disso, ambos os corpos se distanciaram. Caran permaneceu em silêncio. Canin permaneceu em silêncio, mas dessa vez não pareceu sufocante de forma alguma. O nosso casal, que ainda não é um casal, mas pra gente já é um casal, se reconciliou aqui, né, gente? Maravilhoso. Tô empolgadíssimo pra essa sequência de cena na série. Espero que eles não cortem. Dia seguinte, gente, o Canin tá tendo dificuldades em concentrar em suas tarefas básicas porque ele não para de pensar no Caran. Ele é então convocado pelo rei soberano, que ele conversa com o Canin sobre as manchetes de jornais da proximidade do Caran e do Canin, gente. Saiu em todos os jornais, nacionais e internacionais, porque durante a dança eles ficaram com os corpos muito colados. Já está tendo rumores aí de que o Caran se tornou o genro da família real. E o avô do Canin, gente, ele leva na boa, e é então que o Canin traz o tópico que ele queria conversar com o seu avô. Se eu quiser solicitar Caran para estar ao meu lado como um companheiro devoto, eu posso? Quais são as suas razões? O rei soberano respondeu imediatamente. O mais velho nem sorriu nem riu, apenas ergueu as sobrancelhas levemente em curiosidade. Vendo isso, Canin rapidamente explicou seu preparado plano para a pessoa mais velha imediatamente. Eu quero que ele me ajude a encontrar pessoas para se juntar ao time. Eu lutei contra ele e eu nunca havia perdido, até que eu sei que lá no fundo ele é muito talentoso, tão talentoso que talvez ele fosse o tipo que é difícil de conseguir, mas eu não quero que ele se junte ao time, porque parece que ele não quer enfrentar ninguém numa batalha. Ou seja, gente, o Canin assume para o avô dele que a única vez que ele perdeu em uma esgrima ali fora dos treinamentos com o pai dele foi com Caran. Eu não quero forçá-lo, eu apenas pensei que ele talvez conheça pessoas talentosas que ainda não foram contratadas ou compradas por outros times, então talvez ele pudesse me fazer uma recomendação. E as pessoas que eu encontrei para você não são talentosas? São, apenas não quero escolhê-las. Então, posso perguntar o porquê? Se eles forem escolhidos, é como mostrar todas as cartas em nossas mãos para os outros, como revelar nossa estratégia para o oponente antes de entrar no campo de batalha. Eu estou preocupado sobre isso, porque eu comecei nesse jogo mais tarde que todos os outros, e eu não sei em quem realmente posso confiar. Então eu quero alguém que não é conhecido de todos. Eu quero construir meu próprio time do início. Eu não quero que o oponente saiba como nós iremos jogar. O soberano fica admirado pela inteligência do neto e ele manda o Caran entrar na sala. E ele pergunta: Caran, você escutou a conversa toda, né? E o Caran fala que sim. O Canin então engole em seco, gente, porque o Caran escutou o Canin elogiando ele pra caramba. Então o que você pensa sobre isso, Caran? Você quer se tornar o companheiro devoto do jovem príncipe? Majestade, eu aceito. Parece apropriado seguir os desejos do jovem príncipe. Na verdade, já havia sido acordado entre eles, mas quando ele ouviu a resposta oficial de Caran outra vez, seu coração vibrou em seu peito. Você sabe que a posição de cavaleiro real deve ser provada obtendo alta pontuação nos exames. Ter um duelo de espadas com o guarda, que é instrutor de treinamento do clã Petak Tawakun, e vencer 2 de 5 batalhas na arena real. Sim, majestade, eu estou sim. Entendo. Então isso significa que finalmente você está disposto a revelar suas habilidades de esgrima? Então toda a conversa comigo sobre manter isso em segredo foi desnecessária, não? Porque Caran estava em silêncio e havia tensão no ar. Canin, que permaneceu de alguma forma ciente, encara as notícias de seu iPad e levanta a mão para sinalizar o que deseja falar. Posso interferir? Não é necessário, mas por causa de Canin, eu darei permissão. Digo o que tem em mente, Canin. Se nós não nomearmos com Caran como o cavaleiro real, nesse caso posso exercer meu direito de apontar minha aprovação. Correto, avô? Uma forte rajada de tensão preencheu o ar. O rosto de Caran claramente demonstra surpresa enquanto a outra parte encara de volta, seu rosto parecendo revelar caudas e asas emergindo de seu corpo. O que você quer dizer com isso, meu neto? A maioria das pessoas pensam que eu e com Caran temos uma relação romântica. Se esse é o caso, porque nós não usamos as fofocas em nossa vantagem. A sala caiu em um silêncio solene. Canin respirou fundo antes de apressadamente explicar mais. Se a gente anunciar que a nomeação seria para companheiro devoto, com
com Karan não precisaria revelar suas habilidades com a esgrima, certo? Eu lembro que Chakri disse que houve alguém que fez assim anteriormente. Kanin estava se referindo às leis de aceitação, que foram gravadas na história de Malai. Para nosso melhor conhecimento, houve casos de pessoas nobres apontadas como companheiros devotos. Ainda que pareça escasso, eles receberam consentimento dos líderes do país na época. Desse jeito, eu teria um guarda-costas chamado com Karan. Ninguém duvidaria de nossas saídas juntos, ninguém suspeitaria das habilidades dele na esgrima. Deixe as pessoas terem as próprias interpretações de que sou alguém que age de acordo com meus próprios desejos. Em todo caso, aquelas pessoas não terão como saber. E eu usarei isso como isca. O que você quer dizer é que você irá fazer tudo como deveria ser, e então desviar a atenção em outra direção para encontrar um jeito de derrotar seu oponente sem deixá-lo saber seus planos, certo? Sim, eu li isso anteriormente em Três Reinos. É uma estratégia de usar isca para divergir a atenção. O jovem na sala sorri, enquanto seus olhos brilham quando ele fala cuidadosamente da estratégia que planejou. O Lorde da Vida sorriu contente, satisfeito em saber que seu único neto compartilhava a mesma mentalidade, até mesmo em escapar do perigo. Portanto, o mais velho escolheu manter o dilema em sua mente e retornar seu foco ao que mais importava no momento, por hora. Se for feito desse jeito, então Karan seria aquele em desvantagem. Karan, se você assumir essa posição, significa que o plano de Kanin irá eliminar sua chance de experienciar amor por muitos anos mais. Você aceitaria essa oferta? As palavras do rei soberano fizeram o jovem que esquecera dessa questão arregalar os olhos. Kanin cerrou os lábios, sua mente preenchida com pensamentos que ele não antecipou. É verdade, se for feito daquela maneira, então Karan não terá uma namorada. Se um dia Karan desenvolver sentimentos por alguém, seu papel como herdeiro se tornaria um obstáculo na felicidade de outra pessoa, não é? Não, ele não permitiria que essa situação ocorresse. Se esse é o caso, nós não usaremos mais esse método, avô. Nós usaremos uma abordagem diferente. Majestade, eu apoio isso de todo o coração. Kanin não teve tempo de finalizar a frase, já que alguém parado de pé como uma estátua de repente falou: "Gado, Brasil, gado!" O jovem príncipe rapidamente se virou para olhar, sentindo um pequeno caroço em sua garganta, enquanto o dono da voz respondeu sem hesitação a proposta que parecia encurralá-lo, prevenindo qualquer negação futura. Karan concordou muito facilmente, faz como se tivesse sido convidado para uma refeição. Isso não é bom. Como você fará isso? Se um dia você quiser ter uma majestade, ninguém tem um lugar em meu coração atualmente. E eu acredito que jamais haverá alguém. Porra nenhuma, cara. Já tem uma pessoa no seu coração que é o jovem príncipe herdeiro. E assim como o Kanin está aproveitando a oportunidade que a vida deu para ele, você também está fazendo. Você acha que me engana, cara? Engana porra nenhuma. Uma risada escapou da garganta do homem mais velho, fazendo todos se silenciarem. O rosto chamoso de Kanin mostrava um pouco de desapontamento, não antecipado por ele mesmo. Sem diálogo, sem nenhum som na sala, como se alguém pudesse quase ouvir o fafalhar das folhas lá fora, agitadas pelo vento. O Lorde da Vida tomou a decisão definitiva em nome de todos. Certo, se esse é o caso, então nós chegamos a uma conclusão. Eu concordo, eu permito que Karan seja apontado como companheiro devoto do jovem príncipe Kanin e irei anunciar que meu neto, com meu consentimento, teve um companheiro designado. O Lorde da Vida então fala que eles podem se retirar, que ele precisa descansar. Kanin e Karan conversam no corredor. Obrigado por concordar em cooperar comigo. Obrigado por voltar. Os olhos do jovem príncipe eram sinceros. Seu bonito olhar afetou os sentimentos de Karan, instigando o homem mais velho a rapidamente abaixar o olhar e olhar em outra direção. Eu fiz uma promessa de fazer mais que apenas meus deveres, e eu devo manter essa promessa. Ele respondeu, como se não fosse grande coisa, mas por dentro era conflitante. Karan estava disposto a ajudar Kanin de coração, porque ele se sentia culpado e queria auxiliar o jovem. Da mesma forma que Kanin se importava com os sentimentos de Karan, ele igualmente se importava com os do jovem. Os dois então têm um lanche agradável com a duquesa, né, gente? A Eve. Quando tiver tempo livre, você pode contar comigo. Mais uma vez, Kanin baixou a guarda. Ele considerou a garota diante dele. Nesse momento, ele ainda não sabia onde a outra pessoa iria terminar. Se no final Eve provasse ser genuinamente de bom coração, como ela está aparentando, ele iria ficar feliz de se tornar um amigo dela. Kanin podia distinguir que no campo da competição eles lutavam pela vitória pelo bem das próprias famílias. No entanto, aquilo não significava que eles tinham que se odiar. E enquanto a com Karan não fez o exame de esgrima, mas ele foi apontado baseado em suas qualificações. Kanin claramente declarou, observando a reação de Eve diante dele. Se esse é o caso, é bom. Você não se sentirá sozinho, certo? Por falar nisso, Kanin, você sabe sobre as regras especiais para a competição desse ano? Que tipo de regra? As regras para o competidor substituto. O que? De fato, Kanin já sabia alguns detalhes sobre isso por Chakri, mas ele apenas queria saber se Eve diria a verdade, explicaria mais a fundo ou iria mostrar uma expressão confusa e desviar do assunto. Nessa competição, há 3 times e um time irá avançar diretamente sem ter que competir na primeira rodada. Os outros 2 times terão que competir entre eles para descobrir o time que irá avançar e eles irão ter uma vantagem especial. Ao invés de ter apenas 5 membros como antes, eles terão a vantagem de ter 6 membros, para ser justo. E para evitar qualquer reclamação de derrota devido ao time estar mais fraco por ter competido na primeira rodada, você, Kanin, deveria se preparar para formar um time. A filha da família Meta explicou tudo com ótimos detalhes e provou
provou para Kanin que a outra parte claramente queria que ele soubesse. Eve queria um jogo justo, como Kanin. Obrigado, Eve, pela informação. O Kanin, então, colocando o plano dele em prática, né, que é espalhar pelo reino inteiro a fofoca de que o Karan se tornou seu companheiro devoto, revela isso para Eve falando alto, tendo a certeza que vários serviçais ali do castelo vão escutar ele e espalhar a fofoca. No evento que está acontecendo no hospital da família de Ramil, um repórter homofóbico questiona o Ramil ali sobre a proximidade do Karan e do Kanin. O Ramil janta ele, deixando claro que amor é amor, que você ama quem você quiser, independente do gênero, que o casamento homoafetivo é legal em Himalaia. Petai seguia de perto a pessoa que parecia ser mestre do próprio destino, entrando no quarto, no último andar do palácio da família Puxum, o espaço privado que ninguém era permitido acessar sem a permissão do jovem príncipe. Porque a mídia gosta de prestar atenção ao tópico amor, quem ama quem, porque isso importa, é irritante. A figura alta se sentou no sofá, e o rosto que costumava ter um sorriso quando face a face com a câmera mudou, como se fosse uma pessoa diferente. No entanto, Petai sabia bem que não era a verdade. O Ramil, gente, ele consegue se adaptar muito bem em frente às câmeras, tá? Ele é conhecido por ser um príncipe de muita etiqueta, muito educado, com boa dialética. É normal, você não está acostumado com isso ainda, conversas em linguagem real não eram usadas a menos que houvesse mais alguém presente. Petai se sentou no mesmo sofá com uma expressão calma, sem se importar sobre a distância como um bom seguidor faria com o seu mestre. Ramil não gostava que eles tivessem formalidades reais quando estivessem sozinhos. A outra parte odiava quando era chamada em linguagem real ou tratado diferente como pessoas de status desiguais. Portanto, Petai escolhe fazer isso apenas quando ele quer irritar Ramil. Siarkorn está requerendo uma audiência, Alteza. O som de batidas na porta, juntamente com a declaração do mordomo, pararam a conversa entre Ramil e Petai no meio. O filho do ministro da defesa de repente se ergueu e caminhou até a porta, abrindo-a com um gesto de unidade, como se apenas minutos antes não tivessem acontecido eventos não usuais. Ele permaneceu um fiel seguidor, servindo o jovem príncipe sem falhas. Com sua permissão, Alteza, com relação ao assunto da designação de investigar a jovem princesa, Siarkorn relatou que ele tinha ido até Ramil para lidar com um assunto importante e algumas informações sobre a família Meta foram reveladas. Petai permaneceu em silêncio. Dessa vez ele podia captar um vislumbre da expressão de Ramil, mas ele podia notar que haviam emoções escondidas sobre a expressão calma. O desejo de triunfo cresceu, a experiência excitante da competição e o desafio que a outra parte teria que enfrentar. Eve começou a se mover, e eles também tinham que começar. Investigando a jovem princesa Eve, e você não pensa em enviar alguém para investigar o jovem príncipe Kanin também, Petai não pensou em nada antes de falar, já que ele queria relembrar Ramil de pensar cuidadosamente, mas parecia que ambos entendiam diferente. Por que você quer investigar? É por causa de assuntos pessoais? Eu ouvi que Kanin apontou Karan como seu companheiro devoto, assim como eu tenho você. Se aquele casal fizer as coisas como nós fazemos, você ainda ia querer estudar arte com ele? As sobrancelhas de Ramil se ergueram por um milésimo de segundo enquanto ele falava isso, e o olhar agora afiado de Petai. Petai não sentia nada sobre esse debate, exceto por um leve aborrecimento ao comportamento infantil do homem alto, até que ele encontrou um jeito de responder à sua maneira. Tradução, gente, Ramil está com ciúmes do Petai e do Karan. Se estudar arte pode ajudar a curar a mente, então vale a pena estudar. Irei continuar. Ramil, se você perguntar e não gostar da minha resposta, então não pergunte no futuro. Uma curta e concisa frase com intenção clara. Pronomes pessoais que Ramil ambos gostava e odiava ao mesmo tempo foram escolhidos e usados por Petai. Dessa vez, Ramil teve que ser aquele que se aquietou e suprimiu a si mesmo. Voltando ao Kanin, gente, ele pede a ajuda do Karan aqui para escolher integrantes para o seu time. Precisa explicar muito para o Karan de que o Kanin quer procurar extremistas ali fora dos locais habituais. Kanin deixa claro para o Chakri que a intenção dele é deixar todos os seus rivais confusos mesmo com as suas escolhas. A primeira pessoa que o Kanin quer em seu time é o It. O Karan liga para o It aqui e o It concorda em entrar no time do Kanin. Kanin fica preocupado falando que o It vai ter que abandonar o bar dele, só que o Karan fala que ele não precisa se preocupar porque eles vão mandar alguém para cuidar do bar do It enquanto o It estiver ali de volta em Himalaia. It então aceita a oferta e pega o próximo avião até Himalaia. O Kanin então continua lendo informações ali sobre os gremistas em seu tablet. O Karan, preocupado com o Kanin aqui, dá um jeito de cuidar dos olhos dele sem deixar claro que ele está cuidando dos olhos dele. Para isso ele coloca um óculos de leitura no Kanin. O Kanin então fala para o Karan que ele já tem o seu próximo alvo e que enquanto eles estiverem fora eles devem agir como um casal apaixonado. Agora eu irei parar o Kanin e o Karan, gente, eu vou ler para vocês uma conversa bem interessante que a Eve tem com o pai dela. Eles têm detalhes curiosos sobre a Himalaia aqui e eu acho importante você saber. A família Mini Karin atualmente tem problemas educacionais, o que é um problema secundário causado pelos problemas de transporte, porque essa cidade está enfrentando uma
uma fuga de cérebro. As pessoas que são muito inteligentes e valiosas praticamente se foram todas. O mais significante problema são as finanças internas e a falta de crescimento do Estado, tornando quase insuportável para alguém permanecer e se desenvolver aqui, porque eles têm ciência de que não há chance de progredir no futuro. Os cidadãos precisam escapar para encontrar uma melhor base. Bem, quem iria pensar que um dia Menem Karim terminaria assim, especialmente considerando quão proeminente era, apenas 2 rankings abaixo dos Atsá, disse o pai de Yves. Eu lembro que meu avô costumava contar quando ele era um estudante. Naquele tempo, Mena Karim ou Mini Karim estava brilhando muito mais que hoje. Mesmo hoje, a família Watsá ainda apoia a família Mina, também porque Yves relembra seus dias da juventude. Ela frequentemente pedia seu pai para contar histórias de dormir, e uma de suas histórias favoritas era sobre políticas de cada estado em forma de um conto de fadas. Seu pai tinha um jeito de contar histórias que fazia ser fácil de entender, talvez porque ele era um inventor, então ele podia adaptar política em uma trama com personagens como cavalos, pássaros, peixes e cobras, todos morando em uma vasta floresta. Todos desejavam ser líderes, mas porque cada animal tinha limitações, eles tinham que viver em um estado de interdependência e competição. Algumas decisões erradas levaram a consequências desastrosas. A voz do pai de Yves quebra o silêncio após um longo tempo. Se naquela época eles tivessem escolhido certo, eles teriam o poder de negociação final na infraestrutura do país. Eles iriam manejar recursos humanos melhor que isso. Seu pai trouxe o tópico. Um sorriso fraco cruzou seus lábios, se arrependendo da decisão apressada de Wazen sobre esse assunto. Tio Wazen prometeu a concessão para a construção do trem de alta velocidade para os Puxum, mas no fim não pôde ser realizado. Yves mencionou outra história que seu pai costumava contar. A história é sobre um peixe que uma vez governou os mais fartos mares e era orgulhoso de seu domínio, mas um dia teve que admitir a verdade de que não podia mais nadar. Então ele tentou encontrar um jeito de alcançar a terra. Com a ajuda de uma cobra subterrânea, eles pensaram que podiam coexistir em um estado dependente, mas no fim o peixe acabou mordido pela cobra. Tradução, gente, o peixe é a família Mini Karim, a cobra é a família Puxum, é o emblema de cada família. A gente já conversou sobre isso, beleza? Ainda que o rei peixe fosse grande, quem iria pensar que o tesouro devotado à serpente seria a última fortuna do peixe? Sim, ainda que não tenha escolhido do nosso lado, eles deviam ter escolhido os Atsá. Mini Karim deveria saber que Puxum nunca foi leal a ninguém. O pai falou imediatamente, como se aquele assunto estivesse o alarmando por anos, seu rosto preenchido de arrependimento. Rendeu os sentimentos do pai. Ele sente empatia por aqueles que perderam tudo e não fica confortável com o comportamento daqueles que escolhem enganar a todos para benefício próprio. Tio Wazen não deveria acreditar em uma palavra de Hatshepsut. Brasil, a trama política de Emalai está ficando cada vez mais acirrada e interessante, né? Então a família Puxum ferrou a família Mini Karim e tornou a família Mini Karim a região mais pobre de Emalai. A Yves, gente, ela não é da família Mini Karim, ela está na família Meta. Voltando ao Canin, o Karan e o Chakri conta para o Canin aqui que o Ramil montou um time muito forte, ou seja, ele fez exatamente o que o Canin queria. Chakri, você já ouviu esse ditado? Uma decisão errada pode mudar a sua vida? Olhando as pessoas que Ramil escolheu, ele provavelmente pensou que poderia prevenir qualquer problema futuro, levando todos os extremistas habilidosos da família Watsá. Já quanto ao seu próprio estado, se eu tentar prever, não acho que tenha algo com o que se preocupar. Nós ainda temos controle sobre pessoas do estado de Puxum, então nós temos que tirar vantagem disso. Canin se virou e explicou, tentando transmitir sua explicação confiável para seu confidente próximo sem nenhum traço de dúvida. Chakri então sorriu. Você na verdade está se referindo àquela ideia de que, sim, isso mesmo, Chakri, é sobre comprar o time inteiro. Uma doce e gentil voz soou. Chakri piscou os olhos, recobrando sua memória parte por parte. Finalmente ele se deparou com a questão que o jovem príncipe havia feito com relação à aquisição. Baseado nos relatórios das competições anteriores, a maioria arrenda atletas dos clubes por curtos períodos para juntar-se ao time, Alteza. Então significa que atletas ainda pertencem ao clube, ainda que cada cidade assine acordos de aluguel temporário. Então, se eu quiser que eles venham para o nosso lado, nós teríamos que comprar todo o clube e mudar a aliança deles para nós. Ninguém considera tal abordagem, Alteza. Seria visto como usar o orçamento da competição para propósitos sem benefícios, em favor de um clube responsável por tomar conta de todos os atletas de esgrima. Em outras palavras, gente, para quem não entendeu, o Chakri está explicando para o Canin que comprar o clube inteiro vai exigir orçamento para não só pagar os atletas que vai participar da competição do próximo Príncipe Brasil, mas também os atletas que não vão participar da competição, porque eles têm que ter seus salários pagos. Ao se lembrar dessa conversa, que eu também lembrei a você, gente, porque é importante, o Chakri então percebe qual foi o raciocínio do Canin. Gente, o Canin é muito esperto e muito astuto. Não me diga que Chakri estava muito surpreso. Você intencionalmente instigou o jovem príncipe Ramil a montar esse time? Sim, eu o instiguei pelo seu espírito competitivo
e desejo de ganhar, usando toda a sua ganância. Vamos ver o que acontece se alguém fizer um movimento de comprar o time que ele focou e como ele iria reagir. Mas primeiro, nós temos que agir como indivíduos de primeira classe, como se genuinamente quiséssemos comprar todo o clube, porque queremos competir com ele. Começando hoje à noite, precisamos espalhar alguns rumores. Canin se virou para Karan, sua figura esguia se inclinando para mais perto, e os olhos brilhando maliciosamente como uma criança encontrando alguma diversão. Nesse meio tempo, Karan estava preocupado, porque ele sabia muito bem o que o jovem queria, o fato de que ele olhou para ele daquela forma, tendo pedido recentemente por ajuda em espalhar rumores. E como Karan temia e ao mesmo tempo desejava isso, gente, o pedido do Canin aqui é que eles fingem ser um casal bem apaixonado quando eles estão do lado de fora do palácio. Eles então vão até um bairro, gente, onde tem um bar ali que se encontra o novo alvo do Canin, né, a pessoa que ele quer recrutar para o time dele. É uma ex-gremista que trabalha como bartender ali, só que ela só aparece para trabalhar à noite, né, e o Canin e o Karan tem muito tempo aqui. O Karan, gente, obviamente que ele tá cuidando muito da segurança, então ele deixou alguns guardas ali disfarçados, escondidos. O Canin então fala pro Karan que eles devem agir como se eles fossem um casal meloso tendo um encontro romântico. Ele pede para o Karan ir até com ele no mercado noturno, né, com certeza um local muito bom para se espalhar rumores. O Karan concorda, mas fala que o Canin deve tomar cuidado e o Canin promete ficar ao lado do Karan o tempo todo. O Canin acaba comprando uma pulseira de casal para eles, gente. Tem um texto gravado aqui também, que interessante. Ele fala o seguinte: o destino é distante, mas nós nos encontraremos de toda forma. Uma frase cheia de doçura foi lida em voz alta por Canin. Eles se olharam antes de Canin rir com deleite. Continuaremos a nos encontrar, não importa o quão vasto é o céu. Uau, que romântico! O jovem aplaudiu e celebrou, encantando Karan e fazendo-o rir suavemente. Eles continuarão a se encontrar em diferentes esferas, é o que parece. À noite, então, eles entram no bar e vários burburinhos já começam no local. Karan faz questão de manter o braço na cadeira do Canin o tempo todo, uma atitude possessiva e ciumenta, porque tem muita gente olhando pro Canin nesse momento. Embora ele fique dizendo para ele mesmo que ele só tá em uma missão, que ele é o guarda do jovem príncipe, na realidade ele sente muito ciúme sim. O Canin então começa a colocar em prática seu outro plano, que é fazer os cidadãos de Emalai espalhar a fofoca de que ele pretende conseguir os ex-gremistas do Ramil e que, se for necessário, ele vai comprar todo o clube. Ele então encontra seu alvo, gente, que é uma ex-gremista chamada Mira, e o Canin, com a sua boa lábia, começa a conseguir se aproximar dela. Sabe que ele poderia assustar a Mira se ele falasse diretamente o motivo dele estar ali, então eles conversam sobre outras coisas ali. Alguns minutos depois, na parte de cima do local, Petai está observando as interações do Karan e do Canin, que agora se encontram na pista de dança. Petai não consegue parar de pensar por que alguém como Karan aceitou ser companheiro devoto do Canin. Ele até fala que deve ser amor verdadeiro, que somente o amor para mudar alguém como o Karan. Ramil então manda uma mensagem para ele, gente, e o Petai mente para ele falando que ele já está indo dormir. No entanto, alguns segundos depois, ele é surpreendido porque o Ramil, que está apenas com um boné em sua cabeça, aparece ali e senta na mesa do Petai, né, gente? Você não acreditou sobre os rumores sobre Karan e Canin e teve que vir ver por si mesmo? Você não deveria estar aqui. Apesar de ser pego desprevenido por Ramil aparecendo de repente, Petai permaneceu composto. Ele não respondeu à questão que ele sabia não necessitar de resposta. Ao invés disso, a substituindo com um assunto mais importante. Petai não sabia como Ramil veio, se sozinho ou com guardas, mas era um movimento arriscado. Olhar afiado o encarou em um momento de escuridão e medo. Petai viu uma chama de aborrecimento naqueles olhos. O Ramil tá com ciúmes, tá, gente? Ramil permaneceu em silêncio. A figura alta ergueu uma mão para remover o boné preto, como se para se livrar do calor. E mais baixo rapidamente agarrou o pulso dele com força. Não faça isso. Então vamos embora, agora. Ramil ordenou calmamente, gentilmente pegando o pulso do mais baixo, abaixando a cabeça para evitar chamar a atenção e silenciosamente liderando o jovem para longe dali. Dessa vez, Petai não protestou. Ele acreditava que o problema de Karan não era tão importante quanto a fama de Ramil. Eles escaparam pela porta de trás da loja em uma esquina que se conectava a uma entrada pouco frequentada. Havia um carro escuro com a qual Petai não estava familiarizado. Se ele pudesse dar um palpite, seria de que Ramil provavelmente usou o carro de outra pessoa e secretamente veio até aqui. Petai não disse nada, até que eles chegaram ao destino final, quando ele finalmente quebrou o silêncio. Sinto muito, é fácil pedir desculpas, porque ele sabe que está errado dessa vez. Ter uma aparência arrependida talvez ajude a reduzir a punição. Petai sabe, Ramil odeia quando ele faz as coisas sem lhe contar, e o que mais ele odeia é mentira, seja pequena ou grande. Você sabe o que os mentirosos merecem? Você não pode começar isso aqui. Não negando, mas avisando a pessoa atrás do volante da situação em que eles estão. A atmosfera no carro está quieta, íntima, um barulho ecoa quando o motor é acelerado e o carro muda de direção. Ramil, volte e durma comigo. Essa noite você tem que ficar comigo. A gente sabe bem qual é a punição que o Ramil vai dar para o Petai aqui, né, gente? Como que esses dois
querem que essa punição aconteça, né? Voltando para o Karan e o Kanin, eles continuam dançando como um casal na pista de dança. Assim como o Kanin pediu, gente, depois dele dar muita atenção ali, tirar fotos com súditos e tal, ele pediu um momento a sós com a sua pessoa especial, né? Que é o Karan. Mais cedo eu enviei o papel com a mensagem para Mira. De agora em diante, nós precisamos esperar e ver se ela irá ao local como planejado. Mas nós temos que nos ajudar e prestar atenção. Como? Essa questão foi levantada, não porque Karan não entendeu o plano inicial. Ele sabe muito bem que direcionar a atenção das pessoas na loja para esse ponto específico facilitará para Mira escapar sem ser notada. No entanto, o segundo plano é bem diferente. Ele quer saber o que Kanin tem em mente, considerando como ele manejou fazer tal ato entusiasmado. Kanin permitiu que seus corpos se encostassem. O hálito quente que trocaram fez a figura ficar ereta outra vez, mas que apenas segurar as mãos. Era bem mais que isso. O suficiente para fazer um homem como Karan, que usualmente estava no controle, incapaz de resistir, momentaneamente se perdendo. Karan virou uma escultura de pedra. Ele permaneceu em silêncio e tentou continuar no ritmo da música, o tanto quanto possível, não sabendo onde colocar suas mãos desajeitadas, completamente diferente da fluidez dos movimentos do jovem. Kanin correu os dedos pelos ombros largos, então deslizaram para o pulso para guiar e suportar um ao outro. O aperto do jovem se tornou firme, mudando a posição ao redor da cintura e pescoço, intimamente encerrando a distância restante entre eles. Não havia espaço para a brisa passar mais. Karan rangeu os dentes quando o cabelo do jovem roçou contra seu nariz, como se testando a resistência de sua mente. Nós somos um casal dançando agora, não somos? Podemos ir além? A frase que ele ouviu causou uma pontada em seu peito. Mostrar que estamos apaixonados um pouco. Kanin colocou os braços em volta do pescoço firme. Seus olhos se evitaram um pouco e depois se encontraram, radiando uma malícia que não era diferente de um pequeno filhote travesso tentando provocar o leão. E obviamente funcionou. Quão além você quer? Dessa vez, Karan se inclinou para sussurrar na orelha do jovem, uma imagem íntima que trouxe riso e celebração das pessoas em volta. Não apenas porque era uma pessoa de alta classe, mas porque é amplamente conhecido que Karan nunca teve nenhum rumor sexual ou relacionado a estar envolvido com ninguém, e ele parecia focar em seu trabalho, não interessado em relacionamentos. Era diferente dessa vez, em um jeito profundo. Karan baixou sua testa para tocar, reduzindo a distância, fazendo o nariz de ambos levemente roçar um contra o outro, em um olhar que refletia algo além de apenas o reflexo de Kanin. A mente de Kanin ficou em branco, uma sensação momentânea tomando conta, um som de batida em seu peito que ele não podia determinar se era da melodia ou das ações de alguém mais alto. As orelhas coradas do jovem estavam abafadas, mas ele ainda podia ouvir os murmúrios baixos claramente. Dessa forma, eu pareço apaixonado o suficiente para você, Nin. A pedra mudou e pareceu se mover com tanta força que causou uma alteração anormal no peito da figura de pele clara, diferente de antes. Suficiente, isso é suficiente. Se você quiser mais que isso, eu posso fazer acontecer. Se não fosse sua própria imaginação, Kanin estava confiante que ele viu um sorriso no canto da boca de Karan. Eu acho que Mira já foi. Eu concordo. Então eu vou fingir estar bêbado agora e cair. Quando eu cair, por favor, me leva até a parte de trás da loja imediatamente. Kanin falou sinceramente e com seriedade. A voz suave gentilmente sussurrou e Karan inclinou seu rosto mais perto, não hesitando em ouvir. Os braços finos abraçaram fortemente em volta do pescoço, tombando a cabeça levemente para mais perto que nunca antes, até que as pessoas em volta deles seguraram a respiração sem intenção. O beijo era algo grandioso para as pessoas de Malai. Kanin entendia. Ele não realmente pretendia fazer, mas o drama tinha que ter alguma surpresa para a audiência. Ele deslizou pelo corpo de Karan. Depois que seus lábios se tocaram, o jovem da realeza caiu de joelhos, fazendo seu companheiro devoto rapidamente apertar os braços para segurar o corpo da pessoa que fingia estar bêbada. Os dois então vão até o local de encontro que o Kanin combinou com a Mira, gente, para surpresa boa do Kanin, a Mira está ali. A Mira revela sua situação difícil de vida, que ela tem um irmão na universidade, uma mãe doente, que é ela que paga as contas tudo, que ela tem o sonho de abrir uma academia de esgrimistas, mas que isso é só um sonho. E o Kanin deixa claro para ela que ele já sabe que ela é uma esgrimista habilidosa e ele convida ela para o seu time. Eu quero que você saiba, Mira, eu cheguei aqui apenas recentemente, não há ninguém diferente de você. Eu inclusive quero encontrar alguém de fora, alguém para começar do zero e juntos, alguém que realmente queira estar no mesmo time que eu. Você é talentosa e eu acredito que seria afortunado se você se juntar ao meu time. Quanto ao suporte ao passaporte de sua família e a garantia de realocação, eu posso te ajudar com tudo isso. Quando a hora chegou, Kanin entregou sua proposta sem hesitação. O descendente da realeza Oatsá cobriu os pontos importantes e encerrou com uma oferta direta. Certamente para Mira, Kanin era como uma centelha que inflamou os sonhos dormentes que ela abandonou há muito tempo. As coisas que pareciam ter se distanciado repentinamente, renovando seu poder. Jovem príncipe, isso é gentil demais da sua parte, mas eu sou uma mulher. Mira não queria limitar seu gênero, mas devido a experiências passadas e a ter enfrentado inúmeros eventos sociais, a fez ser profundamente ciente da segregação. Ainda que muitas pessoas no país estejam cientes da igualdade
igualdade de gênero, algumas vezes há problemas profundamente enraizados que eles não realmente consideram. Eu não me importo com o seu gênero, eu apenas me importo com o fato de que você é talentosa e eu quero você no meu time, do fundo do meu coração. Kanin não apressou pela resposta, ele deu à jovem a oportunidade de pensar e o resto era apenas uma questão de testar o coração dela, assumindo o risco de saber qual seria a decisão de Mira. O plano do Kanin deu certo, gente, e a Mira aparece na reunião que está o Karan, o Kanin, o It e o Vetis. Permita-me introduzir com Karan, você o conheceu ontem à noite, e então a Vetis, talvez você se lembre. O último é It, um dos membros do nosso time. Todos, essa é Mira. Kanin assumiu o papel de um bom líder de time, dando as boas-vindas à novata, diminuindo a leve tensão durante o primeiro encontro no bar. Prazer em te conhecer, seja bem-vindo, Mira. It amigavelmente gesticulou, ajudando a criar uma atmosfera relaxada, apontando um lugar disponível para ela sentar. Prazer em conhecer todos vocês, eu sou Mira. Mira replicou com um sorriso, enquanto se sentava no lugar indicado por It. Só que de repente a reunião é interrompida quando o mordomo do Karan aparece de forma urgente, avisando para ele que alguém tentou invadir a academia do Karan, né, a Morpheus, mas foi capturado e essa pessoa quer falar com o Kanin. Kanin fala que vai até ela, mas o Karan fala que de jeito nenhum, que o Kanin tem que ficar seguro, que ele vai cuidar disso, só que o Kanin consegue convencer o Karan falando pra ele: você disse que eu sempre vou permanecer seguro se eu estiver ao seu lado, então eu vou estar com você. O invasor, na verdade, é um ator que ganhou uma má fama chamado de Já. Já sabe que o Kanin está tentando montar um time de esgrimistas e ele pede para entrar no time do Kanin. O Kanin dá uma oportunidade para ele, né? Ele testa o Já ali. O Kanin vence o Já na esgrima, gente, mas ele fica muito surpreso e admirado com as habilidades do Já. Ele elogia o ex-ator que está completamente queimado na indústria, falando que ele é incrível, só que o Já, gente, ele fica tão decepcionado, tão frustrado, tão triste com si mesmo ao perder para o Kanin, que ele nem espera direito a pronúncia do Kanin, se ele pode ou não entrar para o time, e vai embora. Agora, para o Ramil, gente, ele desperta e ele fica muito insatisfeito de não ter o Petai ao seu lado. Então, todo o bom humor que ele estava tendo, o Ramil acordou sorrindo, gente, porque a noite foi boa, foi daquelas punições gostosas que ninguém esquece. Então suspira, se perguntando onde o Petai está. Ele veste um roupão e começa a sair procurando ele. Petai foi convocado pelo pai do Ramil, o Ratchat, que questiona o Petai como que ele deixou o Ramil aparecer naquele bar. Petai sabe lidar com o pai do Ramil, então ele pede desculpa para o Ratchat. Fala que a culpa é toda dele. O Ratchat então pune o Petai, gente, batendo nos lábios dele com um livro grosso. O sangue escorre pelos seus lábios. O Petai continua pedindo desculpas, fala que a culpa é dele, que isso não vai acontecer novamente. Alteza, eu irei ter mais cuidado, eu prometo. Ratchat é sempre assim, o chamando para liberar sua raiva que não pode ser soltada em qualquer um, então ele deve se afastar e desaparecer da vista. Saia, o comando é dito em um tom duro, não diferente do esperado. Petai acena afirmativamente antes de se afastar. Ele avança pelo caminho de pedra no jardim, passando pelos cantos, escondido até que ele decide parar de andar. Ele se esconde ali, ocultando sua respiração ofegante, quando ele toca seu lábio e nota o pequeno ferimento. Ele ainda não pôde se decidir entre ficar por mais tempo ou ir, mas antes que possa tomar a decisão, pesados passos se aproximando o alertam que alguém está vindo nessa direção. Figura de pele clara respira fundo e olha para o céu antes de sair do esconderijo, preparando para a chegada de alguém inesperado. Onde você esteve? Eu acabei de acordar e não te encontrei do meu lado. A voz distinta de Ramil ressoa assim que vê o rosto de Petai. Petai abaixa a cabeça, hesitantemente respondendo o que ele pensa ser o mais plausível, falando rapidamente e cuidadosamente se distanciando. Não saí para caminhar. Saiu para caminhar? Sim, eu estou indo para casa em breve. É que com um puxão repentino, Petai virou o rosto para Ramil, que agarrou seu braço por trás. Seus olhos se encontram e Ramil podia sentir que algo estava normal. E é que aconteceu? Nada, não é nada. Ele invadiu a questão de uma forma sutil, mas não pôde escapar da forte observação de Ramil. Os bonitos olhos que costumavam ser calmos agora revelavam uma ferida no canto dos lábios delicados. E até sua voz parecia diferente. O que aconteceu com seu rosto, Petai? Me diga, foi o meu pai, não foi? Medo e raiva permeavam seu tom, enquanto seus dedos formigaram com calor e delicadamente roçaram contra a ferida. Isso dói. A figura esguia pretendia se esquivar, mas no final permaneceu no lugar. Petai respirou fundo. Seus bonitos olhos mudaram para olhar diretamente para a pessoa diante dele e por um momento fugaz, um pensamento obscuro demandou algo. Fale agora. Se eu falar, então o que? Você pode fazer alguma coisa, Ramil? Enquanto isso, dentro do quarto do príncipe Calavin, que é um príncipe que pertence a um reino vizinho de Emalai, tem parcerias políticas e econômicas ali com Emalai, a família do príncipe Calavin, ela é conhecida por ser um dos maiores e mais famosos patrocinadores na competição para o próximo príncipe. O príncipe Calavin então sabe do Já, gente, porque ele já trombou com ele antes no baile. Curiosidade incitou Calavin a tentar procurar por alguma breve informação sobre o passado do jovem ex-ator.
Numerosos sites de notícias ofereciam representação negativa, focando em rumores de casos de amor, aparecimento desfavoráveis, temperamento esquentado, maldade e outros escândalos que fariam compreensível o motivo da outra parte escolher desaparecer da indústria do entretenimento. Calavin franziu as sobrancelhas levemente, não gostando de julgar alguém baseado nas opiniões midiáticas. Então ele se perguntou o que poderia ser tão malicioso sobre alguém chamado Já. Com seus dedos finos, ele digitou uma mensagem para contatar alguém que talvez trabalhasse rápido o suficiente para ajudá-lo nesse assunto. Ele não teve que esperar muito antes da informação solicitada sobre a pessoa que ele queria saber mais ser encaminhada para ele. Já Girard, 22 anos, uma vez brilhou como uma estrela em ascensão na indústria do teatro, uma que todos admiravam. Dentro de apenas um ano na indústria, ele recebeu a oferta de um papel proeminente em um grande projeto, ao lado de uma famosa protagonista. Talentosos diretores de teatro se reuniram para dirigi-lo. Calavin raramente presta atenção à fofoca, então ele não iria se importar. O jovem príncipe parecia de alguma forma perdido quando encontrou algo anormal. Um ano antes de aceitar aquele papel, já não tinha vazamentos de notícias ou escândalos, mas recentemente ele tem sido atormentado por notícias negativas e, mais importante, não é relacionado ao passado, mas inteiramente a novos eventos. De repente, seu telefone tocou, interrompendo os pensamentos de Calavin sobre o jovem ex-ator. Encontrou uma mensagem de voz do seu pai, enviada menos de um minuto atrás. O jovem decidiu abrir e ouvir, reconhecendo a voz familiar, pronunciando uma frase que soou como um comando, enfatizando algo que ele não prestou atenção. Seu pirralho, você não vai atender uma ligação mesmo que ela seja do seu pai? Se apresse e escolha seu time. Eu penso que é tempo de falar com o jovem príncipe diretamente. Volta ao Palácio Real, gente. O Karan não acha o Já confiável, mas o Kanin achou as habilidades dele muito interessantes e ele quer muito o Já no seu time. Ele até já pediu o Chakri para investigar o Já, gente. Ele mostra esses dados para o Karan. Só que agora o Kanin está interagindo com o Karan, com o rosto bem próximo um do outro, tem várias trocas de olhares aqui ou aqui, como ele faz o Karan fazer o que ele quer. O Kanin aqui começa a se referir como Nin, gente, o que acaba esquentando o coração do Karan e ele acha isso adorável. Então acaba cedendo e ele fala que vai levar o Kanin até a pousada que o Já tem. No entanto, o Kanin não pode ser teimoso e não pode se colocar em perigo, que ele deve ficar ao lado do Karan o tempo todo e obedecer ele em tudo. O Kanin promete, gente, mas a gente conhece o Kanin, né? Quando eles chegam na pousada do Já ali, gente, o Kanin fala que eles precisam agir como casal e dessa vez eles precisam ser mais convincentes. Então ele entrelaça a mão dos dois ali, o que faz o coração do Karan errar uma batida e ele fica tímido. Só que tem um detalhe crucial aqui, gente, é que eles estão sozinhos. Eles então entram na pousada de mãos dadas, pedem para falar com o Já. Uma senhora mais idosa pergunta se o assunto é urgente, que o Já tá chateado ali no quarto dele, que ele não sai do quarto e tal. E o Kanin fala que é urgente sim. O Já então escuta a voz do Kanin, gente, ele aparece. O Kanin então pede para conversar em particular com o Já aceita e é aqui que o Kanin convida ele para entrar no seu time. Já se mostra entusiasmado e empolgado para aceitar a proposta do Kanin. No entanto, o Karan interfere, deixa claro para ele que tem algumas condições. Você deve assinar um acordo de confidencialidade, não revelar nenhuma informação relacionada ao jovem príncipe Kanin ou assuntos do Palácio WhatsApp. Adicionalmente, você deve permitir que meus guardas pessoalmente o sigam e vigiem sua casa por 24 horas até que a competição acabe. Ninguém é permitido entrar ou sair sem reportar a mim ou sem minha permissão. Tudo que você fizer após assinar o contrato deve ser transparente e pode ser checado. E se você quebrar qualquer regra ou se desviar do acordo, você deve concordar em deixar o time imediatamente. Após isso, iremos processá-lo e abrir uma reclamação de acordo com o contrato assinado. Tom intimidante que Kanin nunca havia ouvido Karan usar soou ameaçador. Alteza, não há nada com que se preocupar. Eu estou confiante que eu sou transparente o suficiente para inspeção. Clareza na expressão afirmava a satisfação do príncipe Kanin com o novo membro. Então eu pedirei ao advogado que prepare o contrato e te envie online. Assim que assinar, você pode vir ao palácio imediatamente. Eu irei informar meu mordomo. Você é bem-vindo. Um sorriso cortês acompanhou a oferta formal. Eles então apertam as mãos ali para firmar o acordo, trocam sorrisos aqui e isso aqui acontece. O olhar de Karan era de alguma forma intimidante, frio, cinzento. Quando Já tocou a mão do jovem, ele fez Karan emitir uma aura que lembrava nuvens tempestuosas pela casa, ou seja, o Karan ficou com ciúmes, tá, gente? Pode não parecer, na verdade eu acho que parece muito, né? O Karan é bem possessivo com o Kanin, tá, gente? A gente gosta dessa forma, se prepare porque o Z vai matar todos nós em The Next Prince em abril. E finalmente a gente tem a data da série, né, gente? Ela vai sair em abril de 2025. Eu entendo tudo, mas eu tenho um pequeno pedido. Se for possível, a figura alta hesitou, se realizando
que a atmosfera tinha se tornado tensa outra vez. Certamente, você mencionou enviar alguém para vigiar meus pais com Karan. Posso pedir que alguém de bom coração seja confiado com essa responsabilidade? Eu não quero que eles se preocupem, porque eles já têm uma idade avançada. Claro, Karan imediatamente respondeu, filtrando rostos amigáveis em sua mente e selecionando-os para cumprir esse dever. Kanin então sente o cheiro de uma comida ali que é bem familiar para ele e o estômago dele ruge aqui, gente, e o Já convida o Kanin e o Karan para jantarem na pousada da família. Enquanto isso, gente, no quarto luxuoso do príncipe Kalavin, ele ainda está tentando decidir qual time ele vai patrocinar. Ele está entre o time da Eve e do Ramil. No entanto, gente, algo desperta muita curiosidade, que é que o Kanin ainda não divulgou nenhum membro para o seu time. Só que os rumores que Kanin está espalhando por toda a Himalaia, ele tá dando certo, gente. O secretário do príncipe Kalavin, o Ben, informa para ele que o Kanin parece estar tentando recrutar o Já. O ex-ator queimado na indústria despertou e muito a atenção do príncipe Kalavin, e ele vira para o Ben e fala que se o Já estiver no time do Kanin, ele vai patrocinar o time dos Atsar, né, gente? Ou seja, ele vai patrocinar o time do Kanin, logo o Kanin vai ganhar o maior patrocinador da competição do próximo príncipe. Ele não consegue entender o porquê, mas ele não questiona, e Kalavin apenas dá um sorriso incógnito. Mas os seus olhos têm aquele fogo, né, gente? Aquela chama que pode indicar pra gente que tem um interesse a mais, né? Que tem uma atração ali. Indo agora para o território da família Pushun, dentro do escritório do príncipe Hatishata, seu filho Ramil está impaciente. Ramil não é diferente de um vulcão adormecido, esperando pelo tempo certo para entrar em erupção. Como você se sente? A voz calma vai de encontro à chama de agitação escondida. Petai tem sido assim todo o tempo, coletando toda a emoção que não pode ser adivinhada. Ramil tem que fazer um grande esforço para fazê-lo mostrar qualquer emoção. Não foi fácil chegar onde eles estão hoje. Nunca foi fácil desde o início. Gente, o Ramil está se referindo aqui a quando ele descobriu que o pai dele machucou os lábios ali do Petai. E aí, depois de várias horas, finalmente a reunião que o príncipe Hatishata está tendo com alguns ministros ali termina e ele entra no escritório dele. Encontrando seu filho, parece ver a imagem de si mesmo mais jovem nos olhos do filho. Mas o que o separa é solidão. Ramil tem mais do que ele tem. Você fez, o jovem inicia, assistindo a figura do pai passar por ele para se sentar na cadeira, cara atrás da mesa. Ele trabalha em silêncio, os olhos apertados, sem nenhum outro sentimento, enquanto ele dá uma resposta. O instruir. Hatishata não tem uma postura impaciente, nem mesmo fingindo entender o que o filho quer comunicar. Com sua mão grande, ele passa a pegar arquivos diante dele, abrindo-os para ler, ignorando a poderosa substância que mantém a agitação de seu filho sob julgada. Você não tem esse direito, pai. Ramil não pretendia vir e escutar as palavras do pai do início. Ele caminhou direto para a mesa cara antes de derramar o que estava em seu coração. Fez o ouvinte parar o que estava fazendo e prestar atenção nele. O que você disse? Nós cancelamos essa punição ridícula um longo tempo atrás. Então você, pai, não tem o direito de fazer isso. Clara e firmemente afirmado em uma frase. Ramil fala sobre as velhas regras da família Pushun e nada mais. Esse é o dever dele. Não, o dever de Petai não é sofrer a punição de outra pessoa. Não se intrometa com Petai mais, pai. Eu estou te avisando, ou irei garantir que você vai se arrepender. Um filho que raramente é severo, dessa vez está com um olhar intimidador para o próprio pai, fazendo com que ele pareça uma figura ainda mais imponente do que o príncipe Hatishata. Ramil pretendia sair após comunicar todas as suas necessidades, a raiva fervente em seu peito, difícil de aliviar. O que você vai fazer, Ramil? Use seu cérebro para pensar sobre quem você é, quais deveres você tem. Hatishata tentou duramente não estabelecer autoridade sobre o filho, diferente de como ele costumava ser, mas a maior lição de sua linhagem foi reacendida após receber uma inesperada resposta que vai além das expectativas. Ramil não é como ele. Eu não me importo. Se você, pai, se envolver com ele novamente, o que você vai fazer? Eu irei destruir essa família completamente para provar a você que ninguém pode sequer tocar nele, nem mesmo um pouco. A atmosfera fria se espalhou e os envolveu. Ramil se virou e saiu do escritório do pai, sem esperar ouvir nada mais. Gente do céu, o Ramil colocando pau na mesa aqui pelo homem dele, Brasil, me arrepiei, foi todo. Dentro do quarto, no último andar, Petai continuava esperando que a figura alta retornasse. O filho do ministro da defesa, com os lábios apertados firmemente, refletindo na conversa que teve no dia anterior. Se eu falar, o que você irá fazer? Ramil pensou por um momento e finalmente respondeu. Eu posso fazer muito mais do que você pensa, Petai. A última frase que ele ouviu, antes de Ramil se apressar para o outro lado do palácio, deixou Petai sem palavras, como se houvesse uma inquietação em seu peito.
peito, tentando suprimir qualquer sentimento. Ramil insistiu em falar com Hatshata, enquanto o tempo passou e uma noite ele se recusou a desistir, não permitindo que ele escapasse e voltasse para casa. Como você pode voltar para casa com a boca machucada? O tremor do aparelho de comunicação no bolso de sua calça atraiu a pessoa que estava perdida em pensamento para prestar atenção. Petai pegou o pequeno celular, inicialmente pretendendo desligar a ligação, mas depois de ver o número na tela, ele mudou de ideia. Como estão as coisas? Nada normal, parece como uma viagem casual. O relatório da pessoa que ele supostamente contratou não tinha pistas adicionais. O jovem suspirou antes de tentar rapidamente encerrar a ligação, porque ele não queria se estender e alguém ver. Então continue de olho, não se distraia. Petai não queria mais arriscar seguir Karan por conta própria, então ele teve que recorrer a esse método no lugar. Ele ouviu o som da porta se abrir atrás dele, acompanhado da figura alta que Petai esteve esperando. Eles se encararam quietantemente, a tensão preencheu o ar. Eles hesitaram por um momento antes da pessoa de alto ranking gradualmente se aproximar. Você ainda está sentindo dor? Dedos quentes tocaram o lado do rosto, mas o calor atingiu o coração de Petai. Petai piscou, baixando o olhar e suspirando suavemente para mudar de assunto. Está tudo bem agora. E sobre a competição? Eu ouvi que os Atsai estão planejando comprar jogadores, adquirindo todo o clube. Isso é impossível, ninguém é louco o suficiente para fazer isso. Ramil encolheu os ombros e riu do fundo da garganta. A maioria das pessoas prefere alugar que comprar jogadores, por um motivo. Economiza dinheiro e segundo porque ninguém quer ter responsabilidade pelo vínculo dos atletas. Exceto se, Ramil pensou por um momento, se houver o endosso de um grande patrocinador. O silêncio de Petai implica concordância com os pensamentos de Ramil, mas antes que eles pudessem continuar conversando, alguém inesperadamente recebeu uma mensagem de Siakorn, causando uma notável mudança no comportamento de Ramil, incluindo sua expressão facial, o que fez Petai sentir que algo está estranho. O que aconteceu? Siakorn reportou que o príncipe Kalavin está interessado em patrocinar o time de Kanin. A atmosfera se torna tensa. Ramil não pôde evitar sentir que o que uma vez ele pensou ser impossível, agora parece plausível. O que você vai fazer? O filho do ministro perguntou, enquanto Ramil rapidamente se levanta da sua cadeira, pressionando o telefone para entrar em contato com alguém. Contatar Siakorn para providenciar a compra dos jogadores que eu aluguei do clube. Se o lado oposto tem um patrocinador e pode realmente escolher comprar jogadores do time, altamente bem colocados atletas que ele especificamente escolheu estariam em risco significativo de serem comprados. Talvez não seja verdade, os Atsai ainda não tem nenhum atleta no time, então por que Príncipe Kalavin quer patrociná-los? Porque eles são os Atissá, uma única frase que pode explicar tudo. A linhagem que uma vez esteve em primeiro é sempre mais interessante que o time que ainda precisa se provar. Mas nós ainda não sabemos se o Príncipe Kalavin vai realmente patrocinar o time de Kanin. E a Korn nunca faz uma sugestão errada, a informação dada pelo outro lado é quase sem falhas, e por causa disso, Ramil começa a ficar nervoso, assim como Petai. Às vezes esse assunto não é tão complexo, Karan não deixará Kanin fazer isso, ele conhece bem o temperamento de Karan, então Petai sente que algo está estranho, mas a frase incomoda Ramil mais do que ele precisa comunicar. Vocês se conhecem bem, aquele homem está lá para performar o mesmo dever que o seu. Ele alguma vez segurou uma espada em sua vida? Karan não está envolvido em esgrima, e todos sabem desse fato. Por fim, Petai não pode argumentar contra isso. Não importa o que, nós temos que lidar com esse assunto. O aluguel dos atletas é uma prerrogativa do clube. Se eles realmente pretendem comprar, nós perderemos todos os atletas que escolhemos. É melhor a gente comprar os melhores atletas no clube. E sobre o orçamento, gerenciamento financeiro não é tão importante quanto ganhar. Se nós não agirmos, como podemos ter certeza de que eles não vão levar os atletas que escolhemos ou cair eles para lutar contra nós? Mas Karan, a menção ao nome de alguém faz as sobrancelhas de Ramil tremerem. Ele olha diretamente para a pessoa diante dele. Karan, de novo, você realmente... Os dois lados trocaram olhares. A pausa é longa antes que Petai finalmente se rendesse e respondesse o que a pessoa diante dele queria. Como você desejar, Ramil. Ele não pode negar que Kanin é realmente assustador, e a abordagem de Ramil parece ser a melhor opção no momento. A figura alta ligou para Siakorn, esclarecendo o que desejava fazer, mas a nova informação que ele recebeu o deixou de alguma forma confuso. Jovem príncipe, você não tem que comprar todo o clube. O atleta que o jovem Watsá queria comprar pertence aos Pushuns desde o início. E o que diabos está acontecendo? Para quem não entendeu, gente, o Hatshata, como era esperado, trapaceou na competição do próximo príncipe e usou o dinheiro da família Pushun para comprar os melhores atletas que o Ramil escolheu. Isso não é permitido, né, gente? Talvez o Hatshata tenha achado alguma brecha, vamos saber em breve. O que eu quero reforçar com vocês aqui é que para a competição do próximo príncipe só tem dois tipos de dinheiro, né, gente? O dinheiro que vem do fundo dado pela família real, que é igual para todos eles, e também o dinheiro que vem dos patrocinadores. Não é segredo para ninguém que o Hatshata jogaria sujo para conquistar o trono de Emalai, né? Voltando à pousada do Jade,
gente, vai demorar um pouco pro jantar sair, portanto já incentiva o Canin e o Karan passearem um pouco ali pela região. Assim como o Canin pediu, gente, os dois estão agindo como casal, logo eles andam de mãos dadas. Você realmente gosta desse prato? Não, nem um pouco. Pratos com macarrão são os que eu mais detesto. O Canin balançou a cabeça, acompanhado de um sorriso fraco e olhos profundamente castanhos encarando o horizonte em uma direção sem propósito. Mas eu comi muito pouco no café da manhã e esse prato me lembra meu pai. Tantanai? Sim, em Londres meu pai cozinhava para mim com frequência. Algumas vezes era apenas arroz simples e outras era guisado de carne, mas eu realmente gostava de guisado de carne. Era fácil de comer com um garfo e era delicioso. Meu pai dizia que ele fazia esse prato para eu praticar o uso de hashis. No passado eu usava garfo para comer, isso é tudo. A mudança de atmosfera tornou Karan mais cauteloso. Parece que ele estava alcançando memórias profundas sem intenção. Então ele escolheu ficar em silêncio, dando ao jovem a oportunidade de emergir no passado. Eu não como esse prato há muito tempo, desde a primeira noite que eu vim aqui. Eu não estou apenas com fome, eu sinto falta dele também. As coisas não estavam boas entre nós, eu não tive a chance de me desculpar, dizer que eu o amava, eu apenas o culpei, e culpei você. Agora eu entendo o que meu pai fez por mim. Não precisa sorrir se estivesse sentido triste, Nin. Karan deu leve tapas no ombro dele, gentilmente olhando o mais jovem que tentava parecer forte diante dele. Se você quiser colocar pra fora, você pode. Se eu não existisse, outros não teriam que sofrer, não teriam que se sacrificar. E você teria tido sua própria vida, e meu pai provavelmente estaria no palácio vivendo a vida que todos querem. Eu não podia responder a mim mesmo, então eu acabei dizendo que o fato de que eu ainda estou vivo já é bom, certo? O jovem murmurou, revelando o que estava em sua mente. Canin relutantemente sorriu, como se dizendo algo continuamente. Mas ele não pôde evitar o observador olhar de Karan. Karan deu leve tapas em seu ombro mais uma vez, para deixar o outro saber que ele ainda estava ali. Era a terceira vez, vendo as lágrimas do jovem príncipe, e cada vez ele se sentia diferente. Ele francamente estava feliz em ouvir, feliz que Canin estava disposto a ser vulnerável. Mas se ele pudesse escolher por ele, essa pessoa não era adequada para derramar uma lágrima sequer. Deveria ser um belo sorriso adornando aquele rosto adorável que Karan tanto gosta. É bom que você ainda esteja aqui, Nin. É bom que a gente se conheceu. Rápido como um pensamento, Karan alcançou as claras bochechas e as tocou, enxugando as lágrimas com seu polegar. Canin ponderou e concluiu para si mesmo. Pelo menos era bom que ele ainda tivesse Karan. Ainda que começou de maneira dura, essa pessoa tem estado ao seu lado todo o tempo de Londres até agora. Ainda que haja coisas que ele não entenda sobre o outro, Karan é o único para quem ele quer se abrir. Se olhava, o Canin inadvertidamente inclinou o rosto para mais perto da mão e o dono mudou de secar as lágrimas com o polegar para usar a palma da mão para embalar sua bochecha. O toque gentil despertou um leve sentimento de ternura, enquanto Canin fechava os olhos gradualmente, se perdendo pelo toque de Karan. Talvez fosse por causa da atmosfera agradável. Nenhum deles se importou se parecia estranho. Karan gentilmente segurou as bochechas claras por um longo tempo, até que ele sentiu que Canin tinha parado de chorar. Então ele lentamente removeu a mão. Você não se importa, ainda que eu tenha sido teimoso todo esse tempo? O jovem ergueu o olhar antes de perguntar com um curioso desejo de saber. As lágrimas secas deixaram traços e o nariz vermelho de Canin gerou um sorriso da pessoa olhando para ele. Eu posso lidar com isso agora. Levou um tempo para pensar, mas no fim ele disse algo para acalmar o coração do ouvinte. Canin tinha um pequeno sorriso quando o encarou. Da próxima vez eu serei menos teimoso. Prometo, Pyrrha. Só não seja mais teimoso que isso, Nin. Eu sei, certo? O jovem fez Karan rir. A atmosfera tensa gradualmente diminuiu após a intensa conversa. Você ainda quer chorar? Quem irá chorar é apenas sujeira no meu olho. O jovem declinou, pretendendo limpar o rosto, o que fez a pessoa sorrir. É impossível achar outro tópico interessante para afastar a atenção. Ok, a sujeira deve ser espessa e notável, Karan admitiu. De novo, eu apenas me realizei de que você é assim. Bem, é melhor olhar o cenário lá. O príncipe real falou objetivamente enquanto caminhava direto pelo caminho da vila. Quando eles chegaram na encruzilhada, alguém apressadamente veio na direção de Canin, enquanto o outro se aproximava de Canin em alta velocidade, tentando colidir com o jovem e fazê-lo cair. Karan foi mais rápido e foi com ele que a pessoa colidiu. Ele rapidamente protegeu o corpo de Canin, enquanto vislumbrava algo na mão esquerda da pessoa misteriosa. A sombra de um objeto afiado brilhava sobre a luz do sol. Karan arregalou os olhos e naquele milésimo de segundo, medo apertou seu coração como nunca antes. Cuidado, e é aqui que eu termino a parte 3 de The Next Prince. A parte 4, gente, é a última parte dessa novel e ela deve sair em breve, gente. O que vocês acharam da parte 3 de The Next Prince? O que vocês estão achando da história até aqui? Vocês agora gostam do príncipe Ramil como eu, gente? Comenta tudo aí pra mim e bora discutir. E novamente, gente, a parte 4 vem em breve. Não vou dar data porque não sei se eu vou conseguir cumprir, mas eu espero que eu consiga lançar ela pra vocês antes de abril de 2025. Como vocês perceberam, esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer e pra ele ser feito com todo cuidado, com todo zelo, eu levo vários e vários dias, tá, gente? Por isso que vocês veem eu usando roupas diferentes também, porque a gravação é muito longa e eu gravo em dias diferentes, beleza, creusa? Então, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo,
vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão, bye bye!